Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo. Bem, maltinha, bem-vindos mais uma vez ao podcast Casas, vírgula comigo, calma. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, uma pessoa recente que apareceu na minha vida. Foi uma das bênçãos de começar a produzir conteúdo para as redes sociais. Alguém que eu reconheço valor na área do imobiliário, conheci a tua história, achei brutal e acima de tudo fiquei a pensar como é que alguém como tu ainda não tem uma exposição, ainda não tem uma voz na internet, porque nós, quando falamos pessoalmente, não conseguimos ter, obviamente, o mesmo impacto que se estivermos a falar para um telemóvel, e eu sei que tu já percebeste isso. E quando a mensagem é boa, é importante que isso aconteça, e esse é o grande motivo de eu te convidar para vires aqui hoje. Bom, desde já, obrigado pelo convite, João, gosto muito de estar cá contigo. Relativamente a este teu primeiro comentário, o que eu tenho para te dizer é que assim é a vida e, portanto, a partir do momento que alguém encontra um caminho para acrescentar valor, quem anda à procura de valor encontra esse trilho e assim se consegue combinar intenções e, portanto, poder partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência e estar aqui contigo a poder falar para os teus seguidores e pelas pessoas que consomem o teu conteúdo, para mim é um grande prazer, por isso obrigado por teres cá. Obrigado eu por teres vindo. Para dar um bocadinho de contexto e também para explicar às pessoas porque é que eu acho que faz sentido tirarem agora um bocadinho para ouvir a conversa. O Vicente tem aqui um background que está ligado ao investimento imobiliário profissional, digamos assim, portanto a entidades que fazem investimento à séria, coisas em grande, que têm muitos milhões, bilhões sob gestão e além disso ele tem uma ponte muito interessante porque ele próprio já fez investimento imobiliário. Exato. Está ligado também de certa forma à promoção imobiliária, não é de certa forma, está ligado, e eu acho que tem aqui algumas coisas que podem ser interessantes para pessoas que estão a começar ou que até têm já algum investimento em buy and hold, alojamento local, alojamento por quarto, ou que fazem compra e revenda, mas que se calhar gostavam de ter aqui uma visão um bocadinho diferente, uma visão um bocadinho mais em escala, de perceber o que é que se está a passar, perceber também trends de mercado, perceber para onde é que estamos a ir, o que é que pode vir a acontecer, um bocadinho qual é que é a tua visão, a visão do setor em relação ao futuro, e eu acho que esta conversa vai ser muito rica nesse aspecto, porque não só a mim, eu também vou tirar aqui umas notas, vou ver o podcast depois do gravarmos com atenção, mas para toda a gente que estiver a consumir este conteúdo, eu acho que realmente tem aqui uma fonte de conhecimento que vos vai ajudar na vossa jornada. Também para dizer que o podcast vai trazer pessoas com perfil digital e pessoas que não têm perfil digital. Eu acho que isto é das coisas mais interessantes porque efetivamente algumas pessoas têm uma voz no presencial, mas como ainda não estão no digital, nós em escala não sabemos. E esse é um dos objetivos do podcast, é trazer pessoas que eu acredito que têm algo para acrescentar à visão das pessoas que querem se desenvolver, querem crescer, querem evoluir, utilizando o investimento imobiliário e não só. Portanto, mais uma vez, obrigadão pela tua presença. Se calhar começamos então por tu contares um bocadinho como é que foi o teu percurso até onde tu estás hoje, para as pessoas entenderem o flow e qual é que é o teu histórico. Claro que sim, com todo o gosto. Desde já só dar uma palavra para dizer que é bom saber que há tanta gente interessada em fazer investimento imobiliário, em poder investir em algo que é real, que é físico e tácito e que é necessário tomar um certo determinado conjunto de decisões que depois são irreversíveis de certa maneira e que tornam as consequências dos nossos atos muito, muito claras num curto período de tempo. Bom, contando um pouco aquilo que é a minha história, eu sou uma pessoa com um perfil criativo que, por várias razões, sempre me convenci que seria no setor financeiro que eu poderia inovar um pouco a minha perspectiva criativa sobre aquilo que são os drivers principais do mercado. Eu comecei por fazer alguns anos de banca de investimento, okay, onde aprendi acima de tudo de onde é que veio o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro,
Ok, que é muito importante perceber isso. Quem é que é o dinheiro que nós todos temos, mais ou menos, mas quem é que ele é, o que é que ele precisa, como é que ele se comporta. Ou seja, começas na bolsa de investimento, os teus primeiros anos. Não, quer dizer, não exatamente na bolsa. bolsa. Eu acabei também por ser trader de ações e obrigações, Ok. que é algo que venho também fazendo, sempre aprendendo mais do que ganhando, é uma realidade. mas de qualquer modo sim, eu comecei desde miúdo, sempre fiz um esforço não, sempre quis e fui incentivado pelos meus pais sempre a fazer estágios de verão para perceber um bocadinho aquilo que é a mistificação do trabalho e tentando exatamente desmistificar Na prática, essa... ou seja, os teus pais incentivaram-te a ir para o terreno e aprendes. Sim, não incentivaram, é uma palavra simpática. Empurraram-te. Exatamente. No verão fazia estágios e sempre assim foi. E eu aprendi muito por aí, mas bom, quando acabei de estudar, eu formei-me cá em Portugal, na Católica, e quando acabei fui para a banca de investimento, onde tive um ano e pouco. E aí sim comecei a perceber comecei a tratar o dinheiro por tudo, digamos assim, de uma maneira mais corriqueira de pôr a coisa. E portanto, quando terminei essa aventura, voltei a estudar, porque percebi que aquilo não era bem, não me enchia as medidas, digamos assim. E então achei que ir ser o Wolf of Wall Street é que ia ser do cacete. e então acabei por emigrar e fui para a Suíça, onde tive também um ano e pouco, a trabalhar exatamente como trader de ações e obrigações, Okay. onde de facto aí sim eu diria que nesse ano aprendi mais sobre aquilo que é a macroeconomia do dinheiro do que em todos os outros anos até então. Quando terminei esse desafio, por volta de 2014, aqui numa combinação ótima de circunstâncias, voltei para Portugal, em que abracei um projeto imobiliário no sentido de andar a identificar prédios para comprar. Deixa-me só então a perceber, tu voltas a Portugal e é nesta fase que se dá a transição para o investimento imobiliário. Exatamente. Houve uma história muito longa que não vou aqui entrar em detalhes, mas entrando, quando volto para Portugal, fui desafiado por um conjunto de pessoas a integrar aquilo que seria na altura a combinação entre dois elementos, que era um promotor imobiliário a nascer, e uma mediadora imobiliária a nascer, que viviam juntas. E essa experiência foi riquíssima, deu-me para perceber muita coisa e para aprender muito sobre aquilo que é o setor imobiliário. Tu tinhas que identificar oportunidades, era essa a tua função? Eu tinha que identificar oportunidades, tinha que exatamente criar a relação com os proprietários dos prédios, numa altura em que o que havia mais em Lisboa era prédios decrépitos, quer dizer... Estamos a falar de 2014, 15, em que se alguém comprasse alguma coisa acima de 1.000 euros o metro quadrado, não sabia o que é que andava a fazer. Portanto, e hoje em dia que valores é que se compra? Só para dar um bocado de noção ao pessoal. Eu diria que em comparando o premium e comparando o bottom do mercado, na altura o premium poder-se-ia pagar até 1.500 euros o metro, onde hoje em dia se paga 5.000 euros o metro. E o bottom hoje em dia que se paga, eu diria talvez 1.500, na altura pagar-se-ia 600. Estamos a falar de prédios para reabilitar, atenção, para não confundirmos aqui conceitos, estamos a falar de prédios para reabilitar. Portanto, tive um ano e meio em que foi uma aventura muito interessante, aprendi imenso. Lembro-me especialmente de uma vez estar muito convencido que tinha um modelo financeiro muito bom. E todos nós, alguns na vida ir ter com uma pessoa versada que olhou para mim e que me disse com um ar muito paternal que aquilo estava uma grande borrada e que eu estava a tratar aquilo como se fosse, que não era imobiliário, que eu estava a tratar aquilo como se fosse um investimento mobiliário, de certa maneira. Aqui tinhas ainda a influência de toda a tua... E ainda tenho, porque depois entramos aqui numa discussão de ideologias e de como é que se faz e como é que se deve fazer, que também dá pano para mangas, porque uma verdade é que
Não há uma receita perfeita. Há muitos indicadores que permitem Sem conseguir dúvida. interpretar o que é a performance do investimento, mas eu arrisco-me a dizer que o indicador mais importante de todos é que experiência é que tiveste, o que é que aprendeste e o que é que retiraste daí. Pá, e depois no fim isto até pode ser negativo financeiramente, embora não convenha, mas pode ser. E pode ser um excelente investimento que não te dê dinheiro. Ou seja, o que tu me estás a dizer quase é que o investimento é feito na pessoa que está por trás. É- E é não no imóvel em si. Na experiência como um todo. Claro. Quer dizer, não posso obviamente nunca incentivar ninguém a andar a fazer investimentos imobiliários que estão de retorno com base em eventuais experiências que possam ter, porque vão ser umas pessoas muito experimentadas, mas que não vão ter massa para fazer mais nada. Portanto, obviamente que há aqui uma dualidade, se quiseres, que pesa, e é preciso ter a noção que existe essa dualidade. Mas voltando onde estávamos, portanto, depois de algum tempo a fazer este trabalho, exatamente na identificação das oportunidades, na identificação do capital para a aquisição dessas oportunidades, porque a verdade é que muitas das vezes alguém que sabe fazer investimentos imobiliários e que tem confiança e que consegue transmitir know-how e que consegue transmitir que sabe o que é que está a fazer, muitas das vezes não precisa de investir o capital todo ou não investe grande parte do capital. Às vezes nem investe, não é? Por uma razão muito simples. Imagina que tu tens muito dinheiro e imagina que encontras alguém que sabe muito bem fazer investimento imobiliário. É natural que tu estejas disposto que essa pessoa invista menos que tu e que tenha um retorno maior do que o teu. Claro, especialmente se tu não vais sequer tocar no piano. Tu vais que sim. estar em casa a ouvir a música numas colunas e é essa a realidade. Basicamente para uma pessoa é passivo, não é? É puramente o investimento financeiro. Exatamente. Para outra pessoa vais ter que correr, vais ter que fazer as coisas acontecer. Passivo, sim. Para o investidor. Certo, passivo para o investidor, sendo que o que acontece muitas vezes no imobiliário é que quando tu tens estas estruturas que o jargão é GP, LP, que é um General Partner e um Limited Partner, que o General Partner é quem manda na operação e investe pouco capital, o Limited Partner é quem mete o capital e é o investidor passivo, mas a verdade é que quem manda é quem mete a massa. No fim, quem manda é quem mete a massa. E quer dizer, pode haver uns acordos que permitam que isso não seja assim, percebo, mas regra geral. E portanto, esse investidor passivo muitas das vezes também quando é ativo é uma grande chatice porque entra em conflito exatamente, porque depois afinal não quer assim, quer assado, depois afinal acha que não, que isto não, e muitas das vezes é difícil explicar a essa pessoa ou conseguir argumentar quando é essa pessoa que tem a faca e o queijo na mão, não é? Porque meteu o cash. Exatamente. Portanto, há aí um equilíbrio e por isso é que eu volto a dizer que eu na minha vida em alguns investimentos que fiz que foram talvez menos bem sucedidos, eu daí retirei sempre, é um pouco aquela ideia que se diz que no empreendedorismo é preciso falhar. E o dia que é preciso falhar, e o imobiliário é empreendedorismo. Sim, não é diferente. É preciso falhar, mas é preciso retirar o máximo dessa falha. No sentido em que aprender com os erros, relações pessoais, entender que falhar não se vai de castigo, nem se vai preso, nem nunca mais ninguém quer saber de nós. Quer dizer, isso não é real. O que é real é como é que nós saímos desse erro, e o que é real é termos a noção de que a vida se passa agora e no futuro, e que o passado já lá vai. Ok. Pronto, continuando então. Entras com o pé direito, diria eu. Tu tiveste um percurso interessante numa perspectiva de que, mesmo a nível profissional, entraste pelo real estate, enquanto que eu, a nível profissional, nunca tive nenhuma ligação ao real estate. Ou seja, eu tive que correr muito mais atrás da aprendizagem, da experiência e tudo mais, e tu conseguiste, mesmo a título profissional, não é? Portanto, estavas a receber um salário, começares a aprender a aplicar o dinheiro dos outros, a perceber como é que as pessoas estão a pensar, para onde é que o mercado está a ir. Exatamente. E isso foi de certeza uma coisa que te ajudou no teu desenvolvimento. E também estava rodeado de muito bons técnicos. Okay. Pessoas muito experimentadas no setor imobiliário. Acontece que no fim desta minha primeira, este meu regresso a casa, eu passado algum tempo tive um momento em que acabo por sair por haver alguma falta de alinhamento relativamente ao que se deveria fazer e como, e acabei por sair e nessa altura percebi mesmo que queria fazer imobiliário, no sentido em que quem vem de ações e obrigações, que é algo tão
tão etéreo, se quiseres, uma coisa tão pouco palpável. Que não se vê, não é? Que está não sei aonde, guardado por não sei quem, que vale não sei o quê, uma coisa assim meio esotérica. toda muito no ar. Quando a seguir eu começo a fazer imobiliário, eu comecei a perceber que era tijolos e cimento e papéis claros e pode isto, não pode aquilo. E pessoas, Exatamente, acima de tudo. Eu nessa altura percebi que precisava, que estava a fazer um certo professional bypass e que tinha que dar uns passos atrás para poder construir a casa desde as fundações. Não é? Ok, o que tu percebeste aqui foi que em certas fases da nossa vida, e eu identifico-me muito com o que tu acabaste de dizer, nós temos que parar para pensar e às vezes a solução é dar um bocadinho um passo atrás para depois conseguirmos explodir e ter um crescimento mais à frente. Quer dizer, eu agora o que me ocorre é, imagina o que é tu seres um agricultor e que vais sempre colher, que vais sempre recolher a tua colheita quando já está tudo pronto. Pá, és um agricultor da treta, não é? Quer dizer, és agricultor na mesma, mas tu passaste... Mas não passaste pelas dores. Não passaste por compreender coisas... Pelos intempérios, pelas tempestades. Exatamente. E, portanto, isso comigo foi algo que aconteceu, porque eu acabava por tentar, eu acho que é um bocadinho geracional, tentar arranjar soluções rápidas para não ter que passar por aquilo que são as dificuldades e, quer dizer, e as resistências e nós estamos todos muito habituados a ter uma vida muito assistida, não é? E portanto sempre que aparece qualquer coisa nós pensamos, mas agora tenho que ir compreender isto, não há ninguém que compreenda que eu possa, no fundo, cortar caminho. Exatamente. E eu percebi-me que estava de certo modo a fazer isso, dei um passo atrás e percebi que queria ir para uma equipa de investimento e acabei por integrar a equipa de Capital Market da JLL na altura, onde aprendi muitíssimo, onde tive uma equipa extraordinária, onde hoje... Foi uma escola, não é? Foi uma casa. Uma casa completa. Ainda é. Eu sinto-me em casa no JLL. Enfim, são pessoas, acima de tudo, um conjunto de pessoas extraordinário, muito bem liderado, com excelentes profissionais, uma empresa fantástica. Foi uma segunda faculdade para ti. Exatamente. Dirias isso, foi uma segunda faculdade onde eu acabei por participar em muitos milhões de euros de transações imobiliárias, numa altura em que estávamos perante aquilo que se chamou o momento hockey stick do mercado português. Eu acho que se vocês pensarem o que é um hockey stick, que tem um formato como se fosse um swoosh da Nike, de certa maneira, e portanto... Que vai abaixo e depois explode. E pronto, eu cheguei cá quando aquilo ainda estava mesmo ali na curva, no bottom, e depois foi sempre a subir. Portanto que eu sofri muito na minha vida, e ainda sofro, daquilo que é a noção de que está tudo caríssimo e que não se deve comprar nada e que a seguir é que vai ser... Tu ainda te lembras de comprar a 600 euros o metro quadrado, não é? Eu lembro de chegar a comitês de investimento e dizer, vamos comprar isto a 1000, e dizer, não, está caríssimo. E eu pensar para mim próprio, hoje em dia, depois quando vejo a realidade, pensar, eu podia ter comprado isto não sei quanto. Todos e agora... os investidores. Eu tenho conteúdo sobre isso. Todos os investidores passam por essa fase. Exatamente. Quando vai tudo a subir e nós depois metemos a mão à cabeça e arrependemos-nos das coisas que na altura não compramos. E isso também é uma aprendizagem. Sem dúvida. Portanto, depois de alguns anos, 2 anos e qualquer coisa no JLL, onde, volto a dizer, percebi o que é o imobiliário, que eu já vou também dar aqui uma noção do que é de um ponto de vista institucional o mercado imobiliário, porque tem... Que é muito interessante, e eu acho que é especialmente interessante para a audiência que provavelmente está a assistir a este podcast, pessoas que estão na área, mais no retalho, não é? Mais no fim da navalha, perceber para onde é que todos estes Titanics, porque são autênticos Titanics, são gigantes, para onde é que eles estão a ir, e eles normalmente quando viram vão virando devagarinho. Portanto, nós temos aqui algum tempo de nos posicionarmos e aproveitarmos esta mudança de direção dos tubarões. Bom, nestes institucionais todos há um que não se comporta muito como um institucional, que é o Estado. Comporta-se quase como um investidor de retalho, sem nenhum desprimor por qualquer tipo de perfil de investimento. Eu participo em ambos, portanto não, acho que existem valências e dificuldades nas duas pontas do espectro, mas de qualquer maneira, depois dessa experiência na JLL, acabo por ser contratado como gestor de aquisições de uma sociedade gestora
que acho que também é um tema interessante, podemos explicar o que é. Uma sociedade gestora. Explica para o pessoal, explica para ali para Explica, aquela câmara explica o que é uma sociedade gestora. Bom, uma sociedade gestora de fundos, muitas das vezes gera diferentes tipos de fundos, pode gerir fundos mobiliários, fundos imobiliários, fundos de capital de risco. A sociedade gestora é assim, como tentando arranjar uma analogia que torne a informação mais simples. Uma sociedade gestora é um pouco como um grupo de pessoas que garantem, com aquilo que é a entidade regulatória, que é a CMVM, que fazem a ponte com a CMVM para garantir que o que se está a fazer de investimento é algo que tem um enquadramento legal e um enquadramento de cumprimento de um certo determinado conjunto de regras, que permite a quem coloca o capital nesses fundos sentir que tem uma estrutura que... Sim. Estão a ser cumpridas as regras que, exatamente, de certa forma, protegem o investimento, não é? Há Exato. sempre risco, mas que... É isso. É como, sei lá... E estás em transparência também. É como, sei lá, quando tu estás doente, vais ao hospital e acreditas que dentro do hospital estão médicos, não é? Se aparecer, se estiveres doente e houver um tipo de dizer, mas está doente, olha que eu sou médico. Mas o senhor é mesmo médico. Mostra lá o diploma. Portanto, eu acho que a sociedade gestora pode ser um bocadinho assim visto como o sítio onde já se sabe que quem está ali sabe do que é que está a falar. Ok. Sendo que depois, dentro das sociedades gestoras, tens sociedades gestoras que promovem o seu próprio investimento, criam teses de investimento que podem ser das mais variadas possíveis, e que depois levantam capital para a execução dessas teses, ou já têm capital por fazerem parte de um grupo que tem capital. Pode, por outro lado, existir sociedades gestoras que não têm essa característica e que servem como local onde tu, investidor, vais constituir o teu fundo e que eles garantem que o teu fundo está de acordo com tudo o que é a regulação e as leis para poder executar esses fundos. Ou seja, alguém levanta o fundo, tem o capital e eles depois fazem o compliance, garantem que aquilo está tudo direitinho. Exatamente, e que estás a reportar o que tens que reportar. Exatamente, tens aquelas avaliações que são precisas ser feitas ao portfólio. Quer dizer, portanto, no fundo é uma garantia do que ali o que está a acontecer não é uma brincadeira. Quer dizer, é uma maneira assim mais prática de pôr, é por aí. Então, começas nesta entidade gestora. Sim, exatamente. E o que é que acontece? Pronto. E na altura, essa sociedade gestora francesa acabou por... estava em processo de aquisição de um icónico ativo aqui de Portugal e da Europa, eu digo isso com muito orgulho, pelos anos em que lá estive. E antes de continuares, eu vou aqui já fazer um ponto. No imobiliário, e depois tu vais continuar, no imobiliário é muito importante nós termos aqui um bocadinho de visão e percebemos valor onde se calhar nem toda a gente ainda está a ver valor, ou então as pessoas ainda estão a ver valor, mas não estão muito bem a perceber como é que vão transformar isso numa operação viável. Eu filo do ponto de vista do investidor de retalho, indo para alguns mercados antes dos mercados explodirem, porque eu identifiquei que havia ali algum potencial, e é engraçado ver como nesta entidade gestora tu agarraste um projeto que hoje em dia, não é, acho que toda a gente conhece, e eu gostava que tu falasse um bocadinho sobre isso. Embora verdade seja dita, nós temos aquilo que se chama os méritos da consolidação. O que quer dizer consolidação... Que já existia? Quer dizer que passou a ser mais resiliente, que nós tornámos algo que já existia em algo mais profissionalizado. E esse ativo é o LX Factory, que quando eu fui contratado estava nos finalmente da aquisição, e eu fui contratado exatamente para essa sociedade gestora, que na altura diziam os franceses, e de facto a sociedade gestora é francesa, e eu tinha a função de promover aquisições no sul da Europa, portanto Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Quanto mais longe, mais difícil. Na Espanha ainda se faz umas coisas, em Itália é uma grande cobalhada, e na Grécia é quase impossível. Itália de avião e na Grécia, cuidado. Não, impossível não é, mas bom, é uma grandes aventuras. Deixaremos isso para essas histórias para uma outra conversa. De qualquer modo, quando foi adquirido o LX Factory, nós fizemos um programa de consolidação exatamente para permitir que o ativo fosse mais eficiente em termos de receitas, que é como se pode dizer, aumentando as rendas, e as pessoas podem estar a pensar, quando me ouvem a dizer isto, dizer, lá está o capital a aumentar as rendas. Não, existem umas métricas muito reais, uma delas é a taxa de esforço, conhecida muito na perspectiva
do residencial, em Sim, que vai pedir um empréstimo para a compra de uma habitação. em que se diz que a taxa de esforço não deve ser superior a 30%, o que mais não quer dizer do que 1/3 do rendimento da pessoa passa para o pagamento dessas incumbências. No retalho é um bocadinho diferente, dependendo um bocadinho do perfil do retalho, dos centros comerciais, para as lojas de rua, por aí fora, para estes ativos híbridos como o LX Factory, a realidade é que a taxa de esforço deverá andar eu diria, entre os 10 e os 15, há quem pense 20, mas bom, entre os 10 e os 15%, sim, por aí. Pronto. E quando tu agarras num ativo e vês que existem entidades que têm taxas de esforço de 1 e 2%, tu percebes que há ali muito potencial. Quer dizer que estão a vender mais do que o que deviam para a renda que pagam, sobre um equilíbrio bom que é preciso criar. Bom para todas as partes. Com certeza. Para o senhorio e para quem está a explorar o negócio. Imagina o que seria tu agarrares num espaço onde toda a gente tinha uma taxa de esforço muito, muito baixa. Como é que tu vais inovar? Como é que tu vais querer atrair mais clientes? Tu próprio não tens capacidade de o fazer, não é? E um ativo de retalho, quando é um ativo multiuso como o LX Factory, a chave está em tu chegares a um sítio e seres surpreendido e veres o que nunca viste. Teres o efeito wow, e teres um retalho que não é o retalho tradicional, diria, de um centro comercial, embora não tenha nada eu contra centros comerciais, mas eu acho que a verdade é que quando nós encontramos uma loja ou um sítio onde pensamos, adorei aquela loja, a razão normalmente é porque nunca tínhamos visto aquilo, ou porque os produtos são feitos de uma maneira que nós não estávamos à espera, ou porque a qualidade é outra, ou porque até o atendimento, a experiência e o retalho vive muito disso. Nós estávamos todos muito envolvidos em conseguir criar uma experiência de retalho fora de série muito interessante quando o Covid bateu à porta. E aí foi um desafio extraordinário, porque estavam a meio da operação. Estávamos e já agora também no coração da operação mesmo, estávamos ali numa altura-chave em que depois ali o LX Factory, não só esta parte de gestão, teve também muitos desafios do ponto de vista urbanístico, entre perceber o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, a alteração que houve na Câmara, uma transição que existiu do ponto de vista daquilo que era o vereador do urbanismo. Houve uma alteração nessa altura que foi muito badalada. Eu depois vou querer falar sobre isso contigo, o impacto que estas alterações nos agentes decisores, seja no nível local ou no nível high level, governo, certo. O impacto que isso tem, porque as pessoas às vezes não conseguem ter esta noção que quando se mudam as regras, quem está como tu estavas, com uma mega operação, com um investimento, com toda uma lógica por trás, que de repente as coisas podem mudar, e um business plan que foi montado de uma maneira, com uma decisão que está para além de ti, não é? Não tens poder sobre ela, pode alterar completamente aqui esta lógica. Uma coisa que se calhar falamos um bocadinho mais à frente, diria eu. Isso, por mim, como queiras. Para rematar aqui um bocadinho o que estávamos a conversar sobre a minha carreira, acabei por ficar 5 anos, quase 6, nesta estrutura, onde foi uma aprendizagem brutal. Porque, terceira faculdade, não é? Porque, a segunda, terceira. Para teres uma ideia, esta sociedade gestora, quando eu entrei, e eu posso estar aqui a errar um pouco os números, mas não muito, quando eu comecei a trabalhar nessa sociedade gestora, estávamos a gerir cerca de 300 milhões de euros, e quando eu saí já estávamos a gerir mais de 2 bilhões de euros. Meu Deus. E esse aumento considerável do capital que a sociedade conseguiu atrair foi para mim uma experiência extraordinária. Claro. Porque o capital, quando não está a trabalhar, não é de estar de férias, está a morrer. E portanto... Explica essa ideia para as pessoas em 20 segundos. Explico, claro. Vamos sacar aqui um short. Vamos. Então, Porquê que o capital morre? Porquê que o capital morre quando está parado? Porque o capital só serve para criar valor. Também pode servir para como uma segurança. Mas a realidade é que nós... o capital que temos o efeito da inflação, que hoje em dia é tão conhecido e discutido, que é exatamente o facto de nós chegarmos ao fim de uma pessoa que tenha uma quantidade de euros no fim desse ano, vai ter essa quantidade de euros menos aquilo que foi a inflação, porque essa capacidade de aquisição desaparece. E portanto, eu acho que, na minha perspectiva, o capital serve um propósito,
e por isso é que existem tantas e tão diferentes ferramentas de investimento e no mercado. Há todo um enorme conjunto de opções em que, se tu não tens o capital a gerar riqueza, ele está automaticamente a perder valor, porque nós vivemos numa sociedade baseada no crescimento. Portanto, se temos que crescer, o capital também tem que crescer. A economia é isso, não é? O desenvolvimento económico é isso. Pelo menos da maneira como ele está organizado hoje em dia, é assim que o é. Portanto, quem tem capital tem que o meter a trabalhar. Tem que o meter, e se não tiver muitas ideias, ponham certificados em qualquer coisa. Qualquer coisa é melhor do que está parado. Uns treasury bonds, qualquer coisa que confie. E que seja líquido, convém, que é uma coisa que o imobiliário muitas vezes não é. A pessoa pensa, tenho aqui este ativo extraordinário que ninguém compra. Quer dizer, o que é que isso vale? Quanto maior for a escala, né, isso pode constituir um problema, porque a liquidez reduz. Exatamente. Isso é um ponto positivo de quem está no retalho como eu, não é? Porque um apartamento, um prédio, eventualmente, um hotel é relativamente líquido, embora não seja realizável provavelmente de um dia para o outro. Claro. Ou melhor, pode ser, mas com uma taxa de desconto brutal. Exatamente. E que temos que ponderar. Ok, então, antes de avançarmos para as próximas perguntas, tu estás nesta sociedade gestora e brutalmente, grande experiência. Para rematar aqui, e depois podemos também, obviamente, discutir mais pontos relacionados com isto, mas para rematar, eu estou na sociedade gestora, veio o Covid, os nossos fundos passaram um momento de grande dificuldade. Porque todo o setor passou, não é? Sim, mas especialmente os fundos com quem eu trabalhava mais, no sentido, eu enquanto gestor de aquisições tenho que arranjar ativos para estacionar em fundos. E quando encontro um ativo para estacionar num fundo, os fundos têm as suas características. E as características têm a ver um pouco, normalmente, estão organizados por setor e por performance por performance de rendimento. E, portanto, um dos nossos fundos, um dos fundos que nós estávamos nesse momento a gerir, era um fundo dedicado a retalho e escritórios. Bom, retalho e escritórios no Covid, em que estávamos todos em casa, levou uma grande mocada. O que quer dizer que quem participava nesse fundo pediu o resgate do capital. E quando os investidores pedem o resgate do capital, tu tens que lhes devolver o capital. Não de um dia para o outro, depende. Fundo para fundo, depende. Há regras, existem mas timings. Diria que, grosso modo, tu terás de devolver o capital em 6 meses, o que nos obrigou a repensar um pouco as operações, e acabámos por, na altura, tínhamos um fundo constituído cá em Portugal, que vendemos, e quando se fez a venda do fundo, que foi uma operação muito interessante, quer dizer, é preciso perceber que o LX Factory estava enquadrado, ainda está numa unidade de execução para construir 80 mil metros quadrados. Quer dizer, é uma loucura. Para terem uma ideia, quem conhecer o LX Factory, o LX tem, agora já não tem, mas tinha, antes de ter cortado aquela bocado, 25 mil metros, agora há de ter 19. Portanto, 80 é bastante. É bom ter essa perspectiva. Quem não conheça, que pesquise, eventualmente pessoas que não são de Lisboa. Quem é de Lisboa, acredito que quase toda a gente conhecerá o LX Factory. Quem não for, faça a pesquisa. Exato. Para perceber do que é que nós estamos aqui a falar. E no site, até o site é bem giro e dá para perceber o que é que se lá passa. Portanto, quando isso terminou, na altura eu costumo dizer que acho que é muito importante saber quando é que se começa e quando é que se acaba uma festa. Tem exatamente a mesma importância. E na altura achei... O Peter Schiff tem uma expressão engraçada, que é: tu não queres ser o gajo que está a dançar quando a música para. Isto aplica-se a tudo. Daí está. E eu na altura, até porque, como tu frisaste, eu também vou fazendo alguns investimentos, tenho uma promotora imobiliária com alguns sócios, vamos fazendo umas coisinhas, e eu na altura achei que já estava pronto. Senti que... agora que já transacionei milhões e milhões e milhões, estou pronto. E acima de tudo numa altura em que achei que ia ser shopping time, porque Covid? Sim, claro. Achei que era a altura de ir às compras, quer dizer, eu comecei-me a preparar. Daste o carrinho ou não? Comecei-me a preparar o carrinho, mas depois não pus lá nada dentro, porque a seguir não foi, a coisa não aconteceu como eu previa. Enfim, eu acho que quanto mais planos uma pessoa faz, mais Deus se ri. É uma frase que eu gosto de dizer. E, portanto, Deus está do lado dos que escutam, não é? Exatamente, quer dizer, Deus ou quem quer que seja. Exatamente, quer dizer, o universo em geral. Mas de qualquer modo, acabo por sair bem, numa relação ótima com a sociedade gestora. Saio e a abraçar o meu projeto pessoal. Portanto, ias partir para a tua iniciativa. Exatamente, queria começar a construir as minhas equipas, fazer os meus próprios investimentos. À altura em que me surge uma oportunidade, um desafio profissional muito interessante,
para integrar uma subsidiária de um dos maiores asset managers do mundo, que é a KKR, que tem... Pesquisem no Google. Exatamente, que quer dizer que tem sob gestão qualquer coisa como $1 trilhão. Que nem ninguém consegue conceber Nem o eu que é que isso consigo, quer significa. dizer, enfim, e a KKR é acionista maioritária de uma empresa portuguesa, quer dizer, agora se calhar estou a dizer uma coisa errada, já não é portuguesa, mas que atua em Portugal. Que atua em Portugal, que é a Hipogés, que começou por ser portuguesa e espanhola, isso tenho a certeza. Hoje em dia não sei se é portuguesa, se é espanhola, é uma empresa europeia que também já tem presença. A Hipogés, é engraçado, a Hipogés, muitos de vocês que estão às compras nos Idealistas e algumas empresas de mediação, vocês vão perceber que por vezes os ativos são da Hipogés. Se calhar até era giro explicares como é que eles funcionam. Com todo o gosto. Só terminar o que é que eu estou a fazer na Hipogés, porque a Hipogés, quando a Hipogés tem uma política de crescimento por aquisição de empresas. A Hipogés adquiriu uma empresa que é Domus RS, que é a empresa da qual eu sou diretor, em Portugal. Foi-me entregue o desafio de iniciar essa empresa em Portugal, que em Espanha é uma empresa que se dedica exatamente a fazer transação de ativos dos portfólios da Hipogés. Também já vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. E também por fazer aquilo que se chama atuar como LOP, portanto Local Operating Partner. Investidores chegam a uma geografia, querem encontrar equipas conhecedoras e contratam um conjunto de consultores para poderem ajudar. Conhecem o mercado. Exatamente. O mercado. E eu estou a desenvolver esse projeto em Portugal. A Hipogés é aquilo que se chama um debt servicer, que é uma entidade que faz a gestão de dívida mal parada sobre a premissa de ter que tornar essa dívida mal parada em imobiliário. Quando uma pessoa tem uma dívida e ela tem um colateral, esse colateral precisa, quando o dono da dívida quer tomar esse colateral, há um processo, que é um processo judicial, em que também pode ser por negociação amigável, mas normalmente há um processo judicial e há uma gestão complexa, extremamente complexa desses dossiês. A Hipogés, para terem uma ideia, hoje em dia já gera mais de 45 mil milhões de euros de NPLs na sua grande maioria. Non-performing loans. Portanto, empréstimos que não estão a performar, que os bancos, para manterem a sua saúde, e a verdade é que hoje temos uma banca muito saudável, no sentido que a sua estrutura de balanço relativo a NPLs, o resto eu não vou pronunciar porque não sei. Mas de qualquer modo, o que acontece é grandes investidores institucionais, como a KKR, como outros investidores, adquirem esses portfólios aos bancos, portanto, tiram o menino doente, digamos assim, dos braços dos bancos e depois tratam dele em casa e entregam à Hipogés essa gestão. O que resulta, naturalmente, nesse ciclo de gestão, há uma altura em que tu tens um imóvel que tens que vender, ou um terreno, ou um apartamento, ou um hotel, o que for, e pode ser mais ou menos simples, quer dizer, não é normalmente uma obra nova, impecável, embrulhada num laçarote, a pessoa entrar. São ativos com problemas, com inquilinos, com problemas de condomínio, enfim, 30 por uma linha, em que se faz o melhor que se pode fazer até o ativo encontrar um valor que é o valor pelo qual o dono dessa dívida está disposto a vender o ativo. E eu, quando recebi esta proposta, achei super interessante, porque de facto achei que estava pronto, mas depois a existência lembrou-me que havia um tema sobre o qual eu não sabia nada, que é este dos NPLs e das vendas judiciais, onde agora já sei qualquer coisinha, onde ainda estou num processo de consolidação de aprendizagem, e tem sido uma experiência extraordinária. Nós, neste momento em Portugal, trabalhamos com diferentes investidores e estamos a gerir mais de 130 unidades no Algarve que estamos a reabilitar para colocar no mercado. Esse é o teu day-to-day atualmente? Esse é o meu day-to-day atualmente. Tenho a minha equipe e aquilo que nós fazemos no fundo é trabalhamos. Eu há pouco falei do conceito de LP e GP. Nós trabalhamos para um GP que em conjunto connosco, ou nós em conjunto com eles, temos a responsabilidade de ajudar na aquisição, de estruturar aquilo que são os trabalhos a desenvolver, de fazer as famosas due diligence, sejam técnicas ou legais. Uma due diligence não é mais do que um exame minucioso
relativamente a tudo o que gravita à volta de um ativo, do ponto Que de é vista muito legal, importante. técnico, urbanístico e por aí fora. Sim, uma due Comercial. diligence acaba por ser um bocadinho... O que todos ganho- temos que fazer. Toda a gente Todos tem temos que sim, fazer, na chamem-lhe o que verdade. quiserem. Exatamente. Mas, Podem ter outro nome, mas... se não fizerem due diligence, têm sorte. Quer dizer, Exato. é tão simples quanto isto. Estão a navegar de olhos fechados. É um bocadinho esta a lógica. Não é Ou nada sem mais... bússola, sem bússola, melhor. De olhos fechados, não estás mesmo tramado. Pá. Mas é que é um bocado isso que tu fazes, na Claro. verdade, se não fizeres due diligence. Sim, Ou sim, seja, absolutamente. é ganhar informação. Isto, obviamente, que feito a nível institucional ainda é feito de uma maneira muito mais exaustiva. Normalmente envolve advogados, envolve aqui toda uma estrutura, Correto. uma bateria de coisas, mas que nós, no retalho, também temos que o fazer para garantir, por exemplo, que a documentação está em dia. Com certeza. Que as áreas estão corretas, que, por exemplo, como está agora a ver no Palmela Village, que aquilo é uma unidade turística e, portanto, pode haver aqui alguns problemas. Bom, eu sobre isso tenho muito para dizer, porque dois dos projetos que eu estou a gerir no Algarve são aldeamentos turísticos e é uma grande aventura. É uma bela aventura. É uma grande aventura. É uma grande aventura, sem querer entrar em grandes detalhes, porque isto daria aso para mais todo um podcast. Um episódio de podcast, aliás, ou mesmo um podcast Inteiro, uma season. Não tenhas dúvidas, é que na realidade quando tu tens um ativo turístico, tu em vez de teres dois stakeholders, que normalmente é o dono do ativo e o comprador, tu tens um terceiro stakeholder, Que é o turismo. que é quem gere. Turismo em Portugal, não é? Não tem que ser, então tens 4 se quiseres, porque tens uma entidade gestora. O que é que quer dizer? Quer dizer, quando tu queres comprar um apartamento turístico, tens que assinar um contrato. Tens que assinar um contrato com quem está a vender e um contrato com quem vai explorar. Vou explorar. Que te vai dar as condições de uso, as limitações, os regulamentos de condomínio, Ok. o que é que tu podes e não podes As fazer. regras. As regras. E o problema é que as regras ótimas são complexas. E a complexidade é inimiga da transação. Portanto, tu tens que conseguir arranjar um equilíbrio em que aquilo seja bom o suficiente e que o equilíbrio seja bom o suficiente para criar confiança a quem vai comprar, Ok? mas que não seja algo de tal maneira complicado que a pessoa, quando pensa na sua casa de férias, fica com dores de barriga a pensar se já disse se foi, se não foi, se já não sei o quê, se tem os móveis certos. Se... Um contrato de 50 páginas E, escrito por um advogado, não é? Exatamente, que tem, e pronto, há aí esse equilíbrio complicado. Ok. Muito bem. Eu acho que é muito interessante todo o teu percurso. Acho que quando nós estamos a falar com alguém que investe numa escala diferente da nossa, dá-nos muita perspectiva. E eu acredito muito que na vida tu não podes viver só sobre a tua perspectiva, sobre o risco de tomar decisões ou incorretas ou que não são pelo menos otimizadas. Certo. E falar com pessoas como tu dá-me muito esta ideia macro do que está a passar. Correto. Que realmente existem aqui players que movimentam bilhões, trilhões. Acabaste de falar em trilhões. Eu nem consigo imaginar o que é que isso é e o impacto que isso tem, mas há uma coisa que eu estou certo. Eu preciso saber o que é que se está aqui a passar para eu tomar as melhores decisões possíveis no micro, aqui em Portugal, a comprar ali um apartamentozinho, um hotelzinho, um prédiozinho, a fazer uma promoção imobiliária, não? Levar uma coisa da A a Z. E portanto é mesmo interessante para mim ter esta conversa contigo. Eu sinto que estou a aprender e adoro a ideia que este podcast permite a mim e a toda a gente que está a assistir também ter aqui uma visão que se calhar não é comum, que se calhar até existe, mas é muito nos seus próprios fóruns, percebes? Naquelas conferências que tu vais agora participar. Exatamente. Tu me estavas a falar que vais agora a uma convenção de hotelaria. Exatamente, na segunda-feira. Que são fóruns muito de quem está na área, está lá e estão a falar todos a mesma linguagem, usam Correto. todas estas palavras e siglas que tu estavas a usar. Correto. Mas que na verdade o que é decidido nestes fóruns e a ideia que as pessoas que estão a trabalhar nestes fóruns têm impacta-nos a nós investidores que estamos a tentar fazer a nossa vida através do investimento imobiliário, não é? Sim. Portanto, mais uma vez agradecer-te, partilhares de uma forma digerível, porque eu sei que muita desta informação é complexa e tu estás aqui a fazer um esforço para tentar transformar isto numa coisa que o pessoal consiga perceber. Também vou tentar colocar aqui nas legendas assim uns significados para a malta apanhar, mas pronto, agradeço-te mesmo esta tua partilha e agora queria-te fazer aqui umas questõezinhas para transformar esse teu conhecimento e esta tua noção diferente e mais macro vista lá de cima para nos ajudar a nós, investidores imobiliários, estamos a tentar fazer qualquer coisa. João, deixa-me interromper 2 segundos para cumprir com aquilo que dissemos no início do episódio, que é passar uma noção mais institucional de mercado.
que para mim houve um dia na minha vida que quando eu me apercebi disto pensei, isto estava aqui mesmo debaixo do meu nariz e eu não tinha essa noção. Nós quando falamos no mercado falamos de oferta e procura sempre, não, Sem dúvida. que se pode mover de diferentes maneiras. E quando nós pensamos no mercado de retalho, onde tu atuas, onde eu também atuo, gostava de atuar mais, mas não sei se é o... Vamos atuar. Se não é eu vir de 2014 que me fez achar que a gasolina está caríssima, mas de qualquer modo, a noção de mercado é, por um lado, aquilo que vai acontecendo. Portanto, quando nós vemos os dados que saem relativamente ao número de escrituras, aos preços de metro quadrado médio em certos distritos, etc. e tal, tudo isso é muito relevante. Mas também é relevante compreender outra parte do mercado imobiliário que move as curvas da oferta e da procura de uma maneira abrupta, que são os fundos de investimento. Ok. E porquê? Os fundos de investimento, e eu não vou entrar aqui obviamente numa análise exaustiva, vou dar uma noção um pouco de helicóptero. Diz só os tipos de fundos que há, para as pessoas saberem. Há vários tipos de fundos. Há fundos de renda, portanto fundos de rendimento. Há fundos de risco, quer dizer, os perfis de investimento organizam-se mais ou menos desta maneira. Tu tens desde os investimentos oportunísticos, ok? Que são os que têm alto risco e retorno incerto, portanto high risk, uncertain return, potential high return, uncertain return, que são, portanto, as operações mais arriscadas. Depois tens aquilo que se chama os investimentos value add, que são investimentos que já têm um perfil de risco um pouco mais baixo, mas que ainda assim há muito valor a acrescentar. Daí a nomenclatura value add. Há potencial para acrescentar valor. Exatamente. Em value add entram normalmente as reabilitações e todas têm um tipo de rentabilidade. O que está a acontecer agora no mercado é que essas rentabilidades estão um bocadinho perdidas. Ninguém tem bem a certeza que rentabilidades é que são. Mas tens os oportunísticos, tens os value add, tens aquilo que se chama os investimentos core plus, que são os investimentos já core, quer dizer estrutural, não é? Portanto, os investimentos core plus são investimentos que estão quase a poder ser investimentos core, que são os últimos, mas que ainda têm ali um caveat. Qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Imagina um prédio localizado no CBD, que é o Central Business District, para quem não sabe, é a zona, digamos, a zona maior zona de excelência para a localização de escritórios, em diferentes cidades. Nesse CBD, imagina tens um prédio que está funcional, mas que precisa, mas com uma reabilitação, com algum trabalho, consegue passar de uma ocupação talvez de 70% para 100% e ter um incremento de renda de 20% porque não tem obras há 15 anos. Isso é um ativo Core Plus. Depois tens os ativos Core, que são tradicionalmente, quando as pessoas ouvem falar em yields, são ativos Core. Um apartamento arrendado é um ativo Core, na sua maioria, a não ser que seja um apartamento de caído para outro arrendado. Isso já não será bem um investimento Core. Mas um prédio novo, compras um apartamento e pões a arrendar, é um investimento core em resi. Como depois tens, sei lá, as lojas High Street Retail, as lojas boas nas ruas de retalho, também são investimentos core, como também há core em hotelaria, em escritórios, em indústria. Tudo o que é o melhor possível, que está consolidado, com rendas, com contratos longos. Com previsibilidade. Que é exatamente o que tu tocas no ponto nefrálgico, que é previsibilidade. E, portanto, este comportamento é uma curva qualquer coisa assim, não é? Em que aqui nós temos o Core Plus, o Value Add e o oportunístico. E todo este tipo de investimentos cabem em fundos de investimento. Portanto, tens os fundos Core, tens os fundos Core Plus, tens os fundos Value Add e tens os fundos oportunísticos. Sendo que depois também tens fundos de renda, tens fundos abertos, fundos fechados, quer dizer, existe todo um universo de fundos importantes para compreender. E é aqui que eu acho que conseguimos fazer o bridge para a noção do mercado. Todos estes fundos são regulados pela CMVM e são geridos por sociedades gestoras. Que cobram uma comissão. Que cobram um fee de gestão e depois, se estiverem a participar no capital, podem cobrar uns promotes. Podem ter outras maneiras de se remunerar. Acho que isto é uma boa forma. Acho que tocaste aí. Um grande objetivo de trazer aqui é esse. É tentar simplificar uma coisa que está um bocado no espaço. A malta sabe que há fundos de investimento imobiliário. Mas como é que isto se organiza? Então agora vejam isto, que eu acho que é realmente uma parte muito interessante. É, quando é montado um fundo imobiliário ou um fundo de investimento, vamos até um bocadinho mais para cima. Quando tu montas um fundo de investimento,
Se a coisa for bem feita, nem sempre o é, se a coisa for bem feita, tem um plano. Tem uma estratégia, chamado plano de negócios. E o fundo de investimento no seu nascimento, na sua inception, tem à partida uma maturidade. Pode ter 4, pode ter 7, pode ter 10, depois há os fundos evergreen, que são forever. Estão na perpetuidade, quase. Exatamente. Todo este tipo de fundos existem e tu, quando crias estes fundos, tens uma entidade regulatória que comunica com a CMVM e que, se tu fores ao site da CMVM, consegues ver quais são as sociedades gestoras e quais é que são os fundos e que ativos é que estão dentro dos fundos. Que lá têm, eu já andei a espreitar. Pronto, e qual é a maturidade? Exatamente. E tu consegues perceber que o fundo, não sei o quê, o XPTO, no ano 7 vai ter que ser liquidado. Não é obrigatório, quer dizer, pode haver uma assembleia. Não há o polícia dos fundos que chega lá e diz: acabou o tempo, desliguem os computadores. Isso não existe. Mas em assembleia pode ser alterado algumas dessas... Pode-se prorrogar os prazos, mas quem subscreve o fundo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. O que acontece muito quando há estas viragens económicas maradas, normalmente os fundos prorrogam os prazos. Ou podem muitas vezes estar alavancados e tornar-se num NPL, por exemplo. Okay. O que me parece ser importante é as pessoas perceberem que, que todos os anos há fundos a nascer e fundos a serem liquidados. E isso mexe muito com a economia. Exatamente. Por uma razão muito simples. Imagina o que será. Imagina o que era. Nós agora decidíamos, tínhamos montado um fundo de investimento de 7 anos em 2017. Certo? Portanto, ele estaria agora a chegar ao fim da sua vida. E nós tínhamos começado o mercado em crescimento, tanto que, quer dizer, se olharmos para o que é que aconteceu em 17 até agora, foi sempre a subir. E nós estávamos todos super contentes, umas performances fantásticas, mas estávamos muito alavancados. Não faz mal nenhum a ideia de tratar a dívida como um mal da fita. Um bicho de 7 cabeças, não faz sentido. Quer dizer, a dívida é a nossa amiga, desde que nós sejamos sinceros com ela. Exatamente. não é só a dívida. Exato. Os amigos, tudo em geral na vida. Namoradas. Ora bem. E portanto, o que acontece é, imagina que vamos continuar a criar esse cenário fictício, digamos assim. Nós tínhamos montado esse nosso fundo e tínhamos alavancado muito. Quer dizer, tínhamos um LTV e um LTC. Explica. Um load to value, portanto, o montante de dívida relativamente ao valor dos ativos, ou um loan to cost, o montante de dívida relativamente ao custo do ativo, muito alto. E tínhamos uma taxa de juro agora disparou, não é? 1,5%. Portanto, andávamos ali 1,5%, 2,5%, quer dizer, a taxa de juros andava ali entre os 0 e 1,5% e os spreads andavam entre os 2 e os 4 se estivesse a fazer um investimento oportunístico sem track record. E portanto, se nós fôssemos andando nesse percurso, quando a taxa de juros começa a subir abruptamente, o que acontece é que quando tu estás a descontar os teus cash flows e os tens que passar para hoje, quando estás a descontar o valor para hoje... Discounted cash flows. É um conceito, atenção, que se queres investir em imobiliário, vais ter que perceber. Ou seja, há aqui algumas contas que tens que aprender a fazer e um deles é atualizar cash flows. Absolutamente. Contar com inflações, contar com riscos, contar com taxas de juros. É só perceber o que é que o dinheiro tem um custo. Nós há bocado dizíamos que o dinheiro que estivesse parado estava morto. Ele está morto exatamente porque... quando temos o dinheiro no ano 10 e queremos saber quanto dinheiro é que ele vale hoje, ele tem que, cada ano que ele anda para trás, tem que remunerar-nos a nós, com aquilo que nós quisermos que ele nos dê. Se eu disser dinheiro, tu tens que me dar 10%. Ele então em 10 anos tem que me dar 100%. Exatamente. Portanto, ele chega cá hoje a valer, se for 10% ao ano, a valer muito menos do que o que vale no ano 10. Exatamente. E portanto, se tu pensares nisso e no cenário que estávamos a criar, o que acontece é que muitos dos fundos hoje em dia que têm ativos estão numa posição em que eles vão ter que vender com desconto ou que vão ter que arranjar capital. Mas onde é que tu arranjas hoje capital? Se fores ao banco, podes arranjar, mas é caríssimo. No sentido em que a maneira como tu estruturaste o investimento já não faz sentido. Para a realidade. E é preciso ter uma noção que quando os fundos fazem os investimentos e que a estrutura desse investimento já não faz sentido, eles só têm uma opção, que é vendê-lo. Ou arranjar quem o compre dentro de uma estrutura. E portanto, esta noção de mercado, que todos os anos há muito capital a entrar e muito capital a sair, que vai voltar a entrar. Um fundo, normalmente, quando é liquidado, a seguir as pessoas pensam, e agora? O que é que vamos fazer com a massa? Não é? E há uma tendência para reinvestir. Portanto,
isto para dizer que é muito importante perceber que aquilo que faz o mercado se mexer é obviamente o retalho, obviamente, mas também aquilo que são as sociedades Os gestoras, movimentos dos os fundos, as liquidações, as maturidades e a vontade dos fundos. e as vontades dos fundos. E há aqui um tópico interessante. As pessoas, se estiverem mais atentas, por vezes vão reparar nos motores de busca normais que muitos imóveis baixam 6% ao mesmo tempo. Tipicamente isto pode estar ligado a alguém que está a liquidar uma carteira. Absolutamente. E que está em massa a reduzir um bocadinho o valor, se for preciso a colocar um bocadinho até abaixo do que eles acreditam que é o valor de mercado, porque eles têm uma intenção de liquidar aquele fundo. E estes movimentos, se nós percebemos esta realidade mais institucional, às vezes na prática, no dia-a-dia, quando vimos que aquele imóvel pertence a uma Hipogés ou a alguma empresa deste género, ou que está ligado de certa forma, podemos perceber que há aqui uma coisa, algo por trás a acontecer. E ainda existe um outro ponto. Imagina que este fundo era só apartamentos na Rinchoa. O que ia acontecer é que o mercado da Rinchoa de repente ia inundar. E, exatamente. portanto, tu falaste há pouco da procura e oferta, sem dúvida que esta é a base de tudo. Portanto, eles têm aqui um peso grande e se de repente muitos fundos resolverem sair de Portugal e liquidar ao mesmo tempo, isto pode ter um efeito na oferta de imóveis em Portugal. Ou ao contrário, ou fundos que querem vir para cá comprar porque acreditam que, por exemplo, eu acho difícil que o arrendamento em Portugal funciona. Tu já tens aqui uma opinião muito vincada sobre isto, mas vamos supor que agora de repente a política ficava muito estável, né? Que o governo alterava-se e existia aqui muita previsibilidade para quem queria vir para Portugal no Build to Rent, que é uma coisa que não existe. Certo. Portanto, tudo isto tem um impacto brutal e que nós temos que estar a pensar mais à frente. Exatamente. E portanto, e já agora, qual é que é a tua opinião sobre isto? Build to Rent em Portugal. Vamos lá, o Build to Rent é assim. O Build to Rent, para quem não sabe, como aquela discoteca que toda a gente quer entrar, mas ninguém entra. Explica o que é o Build to Rent e desculpa interromper-te, depois nada. Estava só a fazer uma graça. Há muita gente que não sabe o que é o Build to Rent. Sim, Build to Rent, vamos lá ver. Vamos pensar no caso de uma seguradora. Uma seguradora tem, acima de tudo, que garantir que tem o capital dos prémios que são pagos por quem subscreve os seguros investido para o dinheiro não estar a morrer. Parado. Exatamente. E uma das opções, aquilo que é o setor mais resiliente, bem, é discutível, há pessoas que se calhar vão dizer que eu não estou certo no que estou a dizer, mas concordamos os dois com o que tu vais dizer. Tende a ser o residencial. Porque tu podes não ter dinheiro para nada. É o oposto dos ginásios. Quer dizer, quando há uma crise económica, toda a gente sai do ginásio. Os ginásios ficam todos vazios. Mas as casas não. A casa é onde as pessoas vivem. E mesmo que venham em robôs, né? A partir da malta vai precisar de um teto. Sim. Quer dizer, enfim, sim. De qualquer modo, o Build to Rent não é mais do que, por exemplo, uma seguradora resolver construir uma quantidade ou comprar uma quantidade de edifícios para que possa arrendar e recolher essas rendas. Pondo o dinheiro a trabalhar e que tenha essas receitas. Em Portugal há várias razões pela qual o Build to Rent não funciona, mas em boa verdade é uma combinação, é uma enorme combinação de fatores que faz com que o Build to Rent não funcione. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião prende-se indo mesmo ao cerne de onde eu creio que nasce o problema de não podermos ter Build to Rent, é porque nós temos uma ideia, na meu ver, errada de socialismo. Okay. Sobre a premissa de que quando se pensa em socialismo, pensa-se em ter um Estado que cria um apoio à sociedade. Mas depois dedica à sociedade. Mas depois também se pensa que o socialismo também, pelo menos para mim, é o que me parece, também tem um bocadinho este elan de ajudar quem precisa. Quando o socialismo devia ser para todos. E a realidade é que nós o que temos em Portugal é uma mentalidade é uma mentalidade de curto prazo. É uma mentalidade de soluções que agradem... Pensos rápidos, não é? É uma mentalidade de um socialismo de urgência. De um socialismo de... É preciso resolver isto e resolver já. O que não quer dizer que não seja preciso resolver e resolver já. Atenção. Mas falta toda a outra parte da visão. Agora, como é que é possível, nós que temos o que temos em Portugal, pelo menos desde o 25 de Abril, um ping-pong político entre o PS e o PSD, como é que é possível não haver um programa nacional para
para o desenvolvimento dos terrenos do Estado? Ou como é que não é possível haver land banks devidamente identificados em que se percebe que capital é que é preciso e para o quê? A resposta, para mim, é porque isso não interessa muito a ninguém. Portanto, deviam arranjar alguém a quem isso interessasse. Uma figura qualquer. Uma malta que toma conta de temas apartidários, como seja a saúde ou a habitação, em que, obviamente, há um certo e determinado conjunto de temas. Ninguém vai ter uma ideia brilhante e dizer, bom, já sei, vamos fazer casas de barro. Quer dizer, não, isso não existe. É preciso perceber que o Build to Rent vive de mãos dadas com este problema. Portanto, quando tu vais buscar capital de um grande fundo de pensões do mundo que chega a Portugal e diz, bom, Portugal tem uma economia que está a crescer, embora este último trimestre tenha... já dá uns sinais, não é? Dá uns sinaizinhos. Mas vamos facilitar, vamos dizer que há alguém que quer, não vamos estar a dizer porquê, quer vir para Portugal. Chega cá e com o que é que se depara? Depara-se com processos intermináveis relativamente a temas urbanísticos, onde existe a vontade política, os técnicos da Câmara, as estruturas consultivas e anda tudo à cabeçada. E de Câmara para Câmara muda tudo. E são, no fundo, quem manda no nosso país, para mim, são os autarcas que têm aqui são o piloto do carro, boa verdade, na minha opinião. Portanto, imagina que vem alguém que chega a Portugal e que te diz, preto no branco, eu quero construir para arrendar. Tu encontras construção com IVA a 23%, também agora há umas nuances, mas aí entramos outra vez no tema do socialismo. Quer dizer, porque é que rendas acessíveis têm que ser acessíveis para quem não tem dinheiro? Porque é que não pode haver rendas acessíveis para pessoas da classe média ou classe alta ou até para os ricos? Porque é que uma pessoa que é rica não pode ter uma renda acessível para aquilo que recebe? Quer dizer, claro que os ricos têm... Claro que os ricos têm, logicamente, normalmente, facilidade em poder arrendar porque têm capital. Mas a verdade é que a renda acessível é preciso desmistificar esta ideia de que na sociedade há uns que são os coitadinhos e há uns que não são nada coitados. Porque para se poder aproximar esta realidade e criar uma solução integrada, é preciso pensar no problema como um todo. Porque senão vai-se criar uma segregação. Vai-se dizer assim, não, aqui esta zona é para quem não tem capital. Ficam aqui. E nós sabemos que isso dá asneira, não é? Claro que dá asneira porque não permite aquilo que na nossa experiência física e aqui no planeta Terra não permite nós nos podermos aproximar e ter uma experiência completa com tudo aquilo que temos à nossa volta. Hoje em dia criar um sentido de comunidade é tramado. Conseguir ter o sentimento de que somos uma comunidade, que no fundo é o maior driver da felicidade. Basta ver as Blue Zones, não é? Não sei se tu viste isso. Blue Zones, vi uma coisa. As Blue Zones é os sítios onde as pessoas vivem mais anos. É onde existe o maior sentido de comunidade. Tu reparas, a malta achava a alimentação. É porque o hospital. Eles sobem e descem. Não, acima de tudo é pela comunidade. Claro que sim. E eu acho que nós temos uma mentalidade segregadora e acho que isso me aflige um pouco. No sentido em que BTR, vem para cá o investidor, bate à porta da Câmara e diz, olha, ele tem aqui estes programas todos para construir estas casas, nós fazemos, nós arrendamos e você subarrenda-nos, portanto o inquilino é a Câmara, encontram soluções, mas são tudo soluções para inglês ver, porque na realidade era preciso haver não só vontade política como uma instrução clara de que é preciso fazer, porque não vai ser fácil, vai ser polémico, vai ser difícil, toda a gente vai dizer que se tem... Mas se calhar é a única solução. Claro, quer dizer... Para nós deixarmos de ter estas manifestações que estamos a ter agora, que o pessoal vai dizer, pá, não tenho casa, não percebo que não tenho casa, tenho direito a casa, a casa é um direito, não é? Como dizem eles. E então a questão aqui é, eu concordo contigo que enquanto nós não olhamos para o Build to Rent à séria, nós vamos sempre ter um problema de habitação em Portugal. E ainda existe outra questão que tu sabes, né? O mercado português ainda é muito vincado por quase toda a gente ter uma habitação própria permanente. Que também para meu ver, também é um bocado complicado. É como insistir em ter CDs quando existe o Spotify. É um bocado dizer, não, eu não ouço Spotify, eu vou comprar outro disco. Não, porque vamos lá ver, eu acho muito bem que as pessoas acreditem, uma pessoa que encontra uma casa que adore, que goste, e que se veja lá a ser feliz, a montar a sua família, a viver a sua missão, onde a pessoa compra casa, fique agarrada à casa,
case-se com a casa, se Que é o que quiseres. acontece. Epá, pois é. Mas é que é mesmo o que acontece. E a realidade é que se por um lado faz sentido, obviamente, comprar-se uma casa, por outro lado, a vida não tem que estar amarrada ao cimento. E, na minha opinião... As pessoas abraçam só ao tijolo e ao cimento e Epá, ficam ali agarradas, não é? e é outra vez, e eu volto a dizer que é um pouco também esta ideia do socialismo, ou um bocadinho esta falácia do sucesso, que é, tens um curso, trabalhas muito à semana, divertes-te muito ao fim de semana, tens um carro que gostas de ter e achas que os outros gostam dele, tens uma casa que estás a pagar essa casa, e depois quando já tens isto tudo, há um dia que te lembras, bom, e agora vou começar a viver a minha vida. Depois tens o carro, tens a casa, quer dizer, Tens uma estrutura que os fixos não te permite respirar, basicamente. Exatamente. E porque nós vivemos num país, e esta é a realidade, pelo menos para mim, nós vivemos num país que é um bocadinho a Tuk-Tuklândia, é um bocadinho a Divertilândia ou Disneylândia. Mas não é nossa. Mas não é para nós, pá. Nós somos os contínuos da Disneylândia, pá. Que não tem mal nenhum. Os contínuos são importantíssimos e não que nenhum desprimor para os contínuos ou para quem quer que seja. Mas a realidade é essa. Nós somos um país onde as pessoas pensam assim. Olha, fazendo uma analogia para o investimento em retalho. Tu de repente, se estiveres a ver em Portugal onde é que tu achas que deves ir investir, tu chegas lá e pensas, eu vou investir aqui porque eu aqui tenho um bom retorno para o meu capital, é um sítio onde eu ainda estou, onde a concorrência ainda não é altíssima, é um sítio que eu acho que tem imensas valências. A Europa está a olhar para nós assim. É positivo? É positivo porque nós somos um país onde 4 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza. Ou não sei se estou a dizer uma grande falácia. Mas com ordenados mínimos e coisas do género. 40% das pessoas acho que não pagam IRS. Ou seja, pronto, enfim. Não fazem o mínimo para pagar imposto. Ou seja, mas é que fazem de certeza. Quer dizer, aí é que está. E mas depois existe a economia paralela, todas aquelas coisas que nós sabemos. Mas isto para dizer que nós hoje em dia temos em Portugal, temos que, a meu ver, temos que voltar a ganhar uma identidade, e eu acho que estes desafios como o Build to Rent, a integração social, perceber como é que a importância da vida cultural, como é que nós todos podemos fazer parte de algo que nos orgulhemos, As comunidades, não é? Sim, porque no fundo este tema da comunidade, que é um tema que se ligava muito com o LX Factory, porque nós tínhamos sempre alguns inquilinos que nos diziam, não pá, este gajo não paga nada, corre com ele, e eu dizia, não, isto não podes, porque isto é um bocadinho o coração deste corpo. Portanto há essa necessidade, e eu acho que nós em Portugal temos este tema, que é a dificuldade de arrendar. É difícil arrendar porque é difícil construir. Indo aos pontos, então tu falaste primeiro, estavas a dizer build to rent. Se tivesses que apontar então os principais fatores, dizendo os fatores. Sim, os principais fatores eu diria as dificuldades do planeamento urbanístico. Ok, problemas na Câmara, burocracias e tempo. Exatamente. A indiferença, a falta de compromisso político, porque está toda a gente a jogar a 4 anos, okay, e não se constrói build to rent a 4 anos. Portanto, falta de clareza política que faz com que as decisões sejam para o curto prazo, para ganhar as próximas eleições, e não a pensar no melhor para o país e para as pessoas. Exatamente. Segundo ponto. E depois, por fim, o facto do build to rent não respeitar a regra dos 3/3 no investimento imobiliário. Explica lá o que é essa regra. Essa regra dos 3/3 diz que qualquer investimento imobiliário, ou até mesmo qualquer tipo de investimento, normalmente, mas estamos a falar de imobiliário, portanto vamos nos manter tu tens, dentro da unidade, tens 3/3. O primeiro terço deve ser alocado ao investimento no terreno. Ok. Land. O segundo terço à construção. E o terceiro terço ao rendimento. Há a pessoa que está por trás, que assume o risco, que empata ao capital, que vai para a Câmara, que vai ao construtor. Isso por acaso, a meu ver, está mais no segundo terço. Okay. O terceiro terço é o rent. O rendimento sobre o que tu fizeste deve-te dar um terço. Bom, depois entramos aqui em muitas tecnicidades, porque se tu montares um prédio e o arrendares e ele ficar a render 12%, porque tu conseguiste, encontraste uma pepita de ouro, pões a render 12%, depois vais vender a alguém que está disposto a ficar com ele a render 5%, e portanto tu vendes o prédio ou mais do dobro do que ele te custou a montar. Exatamente. Portanto, há aí todos esses elementos. Mas o que acontece é que nós, na última crise
que tivemos, houve um setor que foi brutalmente fustigado, que foi o setor da construção. O Que segundo terço. estava brutalmente alavancado. E atenção, eu acho que vocês que estão a ouvir o podcast nunca pensem, estava alavancado, não se tivesse alavancado. Não, isso não funciona assim. Os bancos, o negócio dos bancos é emprestar dinheiro. E quando há entidades que estão a bombar, os bancos são os primeiros a dizer-lhes, olha, tamo lá. Está aqui. E bem, é esse o negócio dos bancos. E portanto, nesse último ciclo, a construção apanhou, teve um momento de grande dificuldade. E hoje em dia, para terem uma ideia, em média custa para construir, diria, no meio da distribuição normal, portanto, para construir algo, diria, normal. O custo de construção, para quem constrói, para uma construtora, anda entre os 600 e os 750 euros o metro quadrado. Tudo misturado. Quer dizer que no negócio deles, quem é que na vida constrói uma coisa e depois para vender, vende pelo menos pelo dobro? As pessoas dizem, é aí o dobro. Não, mas é que ainda é preciso contar com todo um conjunto de impostos, fatores, quer dizer, tu quando chegas à margem desse teu investimento, ele tem um standard de mercado. Portanto, se a construção custa 600 ou 700 euros... Eu tinha ideia que estava já um bocadinho acima disto, não sei se... O custo. O custo, pronto. Mas okay. O custo é de quanto é que custou fazer uma camisola? Já estou a perceber o que estás a dizer. Quanto é que custaram estes microfones? Uma coisa é quanto é que custou na loja. Outra coisa é quanto é que custou a fazer. Claro. O tipo que vende na loja, digo que teu aqui, que de barato, pelo menos o dobro cobra. Claro. Mas pelo menos. Não, porque eu tenho que ter a margem dele. E o dobro não dá para quase nada. Sim. Porque, enfim, entre taxas e taxinhas, custos, impostos, empregados, baixas, enfim, várias coisas. Tudo. Portanto, a construção neste momento, uma pessoa quando arranja para fazer obra nova abaixo de 1.300 euros ou 1.400 euros, um metro quadrado, tem que ter cuidado. Porque é alguém à partida que está a construir, ou muito risco, ou tem os empregados que trabalham de borla, porque são os tipos que adoram construir e não cobram nada, ou tem materiais grátis, porque por alguma razão que não faz sentido. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que é preciso desconfiar desse tema. E quando tu ocupas, vamos dizer, 1.500 euros desta equação, portanto, do segundo terço, em construção, certo? Sobre a lógica dos outros 2 terços, o outro terço são outra vez um valor relevante e o último terço igual. Quando tu combinas isto tudo, estes 3 terços, o do meio está a ocupar demasiado espaço. E faz com que se tenha que aumentar o terceiro terço. Exatamente. Para compensar, porque o valor da terra, embora mexe menos, porque a terra é menos líquida, exige muito trabalho e, portanto, há obviamente uma valorização. A terra tem muito valor, eu, de resto, é o que mais gosto de investir em terrenos. E normalmente tens que ter cash, enquanto que muita gente consegue crédito depois para a parte da construção ou para, exatamente. Para a parte portanto, final. quando tens que pôr no último fator, no último terço, tens que conseguir arranjar o equilíbrio desta balança. O build to rent não funciona bem. Porque vais acabar por fazer uns build to rents em que tu no fim, quando fazes as contas, mas este preço ninguém vai arrendar isto. E depois tu tens que arrendar a menos. Ok, então vais fazer o trabalho do Estado. Sim. Vais construir para não ganhar dinheiro. E será que faz sentido aplicar o esforço aqui versus aplicar noutro sítio qualquer? E, portanto, noutra geografia? Noutro mercado? Quer dizer, depois, além desta equação que estávamos a falar da construção, não esquecer os 23% de IVA, que são um custo. Okay? Portanto, uma pessoa não constrói nada, já custa 23% do que vai construir, sempre. Portanto, não, E como é que não se mexe nisso quando se quer que o pessoal construa, não é? Que a oferta aumente? A pergunta é retórica, mas eu dou-te a minha resposta. Não se mexe nisto porque, em Portugal, quem tem que tomar este tipo de decisões só lá está 4 anos. Pá. A justificação é essa. E é válida. Eu compreendo-a. Eles, ou seja, um político... Querem boas contas. O KPI de um político é votos. Eu ia mais longe. Um KPI de um político é como quando tu vais ao banco pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa. O país vai ao banco pedir dinheiro emprestado para gerir esta casa chamada Portugal. E se a casa tem uma declaração de IRS toda manhosa... Que é o caso. Não lhes vão emprestar a massa. Portugal agora tem uma declaração de IRS ótima. Mas há pala de não fazer nada do que é preciso fazer. O que defeats the purpose do socialismo. É o que eu estava a dizer.
Não é possível, a partir do momento em que nós somos, a partir do momento em que a nossa bandeira é o socialismo, e eu não tenho nada contra o socialismo, eu só tenho contra a ideia do socialismo para alguns, sejam eles quem forem. Portanto, temos aí esse tema e eu acho que o Build to Rent não funciona, acima de tudo, porque as motivações não existem. Brutal. Eu acho que foi uma excelente explicação que vai para a Bíblia do investidor de porque é que nós, se calhar, temos problemas estruturais em Portugal que nunca se vão resolver. Ou que não é que nunca se vão resolver, eu sou um otimista por natureza. Por isso é que eu aqui estou. Por isso é que tu aqui estás, acredito eu, não é? Eu tenho uma perspectiva diferente da tua nesse aspecto. Sabes o que é? Isto vai ser um bocadinho polémico o que eu vou dizer, mas eu acho que nesta altura, quanto pior, melhor. Porque é francamente preciso juntar-se um conjunto de pessoas que digam: eu faria isto desta maneira, e que se consiga arranjar uma conivência, se quiseres, ou um agrément entre as pessoas para dizerem: muito bem, então vamos fazer isto desta maneira, dê bem ou dê mal. E para chegarmos a um tema desse, para chegarmos a um ponto desses, a coisa vai ter que azedar, porque não vai ser com mais habitação, um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Quer dizer, estão a tentar temperar a salada quando a salada está estragada. Quer dizer, é preciso perceber que eu acredito convictamente, e acho que nisso todos nós que somos de uma geração que vai ter, obviamente, responsabilidade de poder mudar as coisas, perceber o seguinte, que não é fazer-se política tratar o país só para alguns. É preciso adressar os problemas de toda a gente e criar um sentido de comunidade. Como é que se consegue fazer isso? Bom, eu por alguma razão não sou político, não faço mais ideia. Exatamente, mas quem o é tem que pensar nisso. Exatamente. E tem que passar tempo a pensar nisso. Exatamente. E o meu contributo, que é o teu contributo, tem que ser muito o contributo, por exemplo, como estou a fazer neste podcast, que é, pelo menos, informar as pessoas e dar-lhes armas mentais Sim. para elas poderem decidir aquilo que é melhor para elas, para começarem a criar comunidades, para começarmos todos a pensar de uma maneira que faça eventualmente as coisas darem um passo em frente, que é o que todos queremos, não é? Sim, eu acho que nós somos um país muito conservador, no sentido, temos os princípios de família muito, muito presentes. Quer dizer, esta coisa das pessoas que querem todas comprar uma casa é porque querem todas fazer uma família, e porque uma família é dentro de uma casa. Quer dizer, aquele conceito que é posto... E ainda bem. Agora, o que é preciso perceber é que a nossa comunidade também é a nossa família. A nossa comunidade é a nossa família. Os nossos amigos são a família que nós escolhemos. As pessoas com quem nós queremos passar tempo são a nossa família. E à medida que nós vamos todos ficando mais velhos, vamos percebendo que o tempo passa depressa e que de facto nós temos que estar cá uns para os outros e ter uma mentalidade inclusiva e não acharmos que é esconder o jogo, que vamos ganhar o jogo, porque isto a ideia é exatamente em conjunto conseguimos pensar em soluções que nos ponham todos com motivação para poderem saber: olha, há aqui uma coisa que não percebo, vou falar com o João. Gostava de ter uma opinião sobre um tema que não compreendo, vou perguntar a não sei quem. Ninguém nasce ensinado, toda a gente pode aprender tudo. As coisas são vendidas como sendo muito mais complicadas do que realmente são. E portanto existe esta falácia de nós e os outros. Não, é preciso perceber como é que vamos fazer a diferença, que é para que as gerações que venham depois das nossas possam pensar: e não é que estes tipos resolveram arranjar uma solução para construir não sei o quê. Podia ter sido melhor. Olha, mas ao menos fizeram qualquer coisa. Que é o que eu sinto que falta. Chutaram a bola para a frente, não é? É o que eu sinto. O caso do aeroporto de Lisboa é o tema premente disso. Quer dizer, porque é que nunca se decidiu o aeroporto de Lisboa? Porque não há nada que crie mais influência nas estruturas de poder do que negociar um aeroporto. Quer dizer, tu se vais fazer um aeroporto, que é uma obra absolutamente massiva, de uma faixa de autoestrada no meio do nada, mexer com imensas coisas. Tu vais ter, toda a gente vai andar ao teu ritmo, especialmente se for na zona deles. Quer dizer, portanto nunca houve esse tempo, porque a ideia de se vender algo no futuro serve um propósito muito maior para quem lá está do que realmente implementar e fazer a diferença. E é por isso que eu sinto que os tempos vão mudar, que vamos ter uma Europa muito mais dura, e cabe-nos a nós sabermos ser disciplinados, estruturados, que é para podermos ser duros para fora, mas agradáveis e moles, salvo seja, para os nossos. Exato. Para os nossos. Bem, excelente. Eu acho que ficamos aqui com uma boa visão de como é que tu vês todo este panorama que está montado aqui à nossa volta, e como é que eventualmente podemos usar aqui algum conhecimento para tentar usar isto para construir coisas, para acrescentar valor. Claro.
Como a conversa estica-se, ficávamos aqui à conversa durante horas, mas como isso não é possível, o que é que eu gostava? De fazer-te aqui mais uma ou outra questão, em que eu pedia-te que, se conseguisses tipo, ser mais on point, para nós conseguirmos depois tocar num último ponto, que eu também acho que é muito importante e gostava de falar contigo, que tem mais a ver então quem é que é este Vicente que está aqui a falar comigo Claro. há uma hora, e tipo, o que é que está por trás, mais numa ótica do teu desenvolvimento pessoal, o que é que tu estás a pensar, quais são os teus objetivos, etc. Portanto, antes de irmos para aqui, falando ainda sobre o real estate, perguntar-te trends de mercado, oportunidades, isto para o investidor de retalho, tipo assim, algumas dicas, algumas coisas que tu tenhas que tu possas dizer que ajuda o pessoal a nível de geografias, de tipo de ativos, por exemplo, apanhar oportunidades, coisas de fundos. O que é que tu achas em relação a isto? Bom, eu acho que acima de tudo há uma palavra aqui muito importante que é lifestyle. Lifestyle, que obviamente em português quer dizer estilo de vida. Eu acho que é preciso perceber que quem está no retalho tem que estar acima de tudo a investir em lifestyle. E como é que isso se faz? Isso faz-se compreendendo que é muito simples participar em alguma coisa, não é? Nós, quando somos adeptos de um clube de futebol, metemos a nossa camisola e estamos no lifestyle daquele clube, estamos naquilo que é tudo o que circunda essa existência. O retalho não é diferente. E, portanto, quando nós pensamos, eu pessoalmente, quando estou à procura de oportunidades, penso sempre, primeiro, como é que eu me sinto onde estou, a quem é que irá beneficiar, que tipo de investidor ou que tipo de consumidor irá beneficiar deste tipo de ativo, porque na verdade é que tudo se vende, mais tarde ou mais cedo. Mas se a pessoa quer ser diferenciada, tem que poder pensar e tem que conseguir criar um produto que permita quem chega a esse produto ter um produto para levar, uma coisa pronta, em que tu chegas e tu tens a perfeita consciência que a pessoa entra e no inconsciente, sem perceber porque ela pensa, eu aqui quero estar. A pessoa nem sabe muito bem porquê. E isso faz-se. E no retalho isto faz-se. E quanto mais se anda nas zonas secundárias ou terciárias de Lisboa, mais se percebe que essa oportunidade é enorme. Porque começaram-se a quebrar algumas barreiras relativamente às geografias. Hoje em dia, há uns anos atrás, havia muita gente que achava que havia certos sítios que não eram muito bons, ou que não eram seguros, ou que não eram muito centrais. Hoje em dia, Portugal, uma coisa que tem ótimos acessos, tudo é central. O que é preciso perceber é que produto é que se está a criar. E eu acho que esse é o insight acima de tudo, porque eu muitas das vezes, mesmo nos portfólios e quando estou a ver ativos, penso, isto está a um grande preço. E depois penso, mas eu consigo acrescentar valor a isto ou eu estou apenas atrás de uma simples arbitragem? E eu tendo para querer investir em produtos onde eu sei que posso acrescentar valor, onde eu sei que posso criar exatamente esse fold de lifestyle. Estou a perceber. Aqui um bocadinho para desmistificar isso e como é que nós podemos fazer isto na prática. Isto é a minha interpretação e depois comenta. Por exemplo, podemos pensar em conceitos de comunidade. Isto começa a aparecer muito, por exemplo, em pequenos prédios, em que há aquelas coisas de condomínio, ginásios, as coisas partilhadas. O co-living. O co-living, para a malta trabalhar, porque muito pessoal hoje faz 2-3 dias a trabalhar de casa e poderem estar todos no mesmo sítio a trabalhar em vez de estarem em casa. E, by the way, não precisam já de um T3, porque podem ter o escritório dentro do próprio edifício no qual vivem. Coisas como homestaging, como virtual homestaging também. Ou seja, quando ainda estamos em planta, vender um bocadinho o que é que vai ser aquela ideia, aquele conceito, e depois mesmo quando temos o produto finalizado, poder trabalhar aqui com mobilando a casa e fazendo com que aquela casa seja uma casa que as pessoas se sentem bem. É o que estás a dizer, produto-chave na mão, que é, tu não sabes muito bem porquê, mas tu abriste aquela porta, cheirou-te bem, porque tu meteste um ambientador na entrada, viste aquele mobiliário todo que é trendy, que foste ao Pinterest, encontraste e está dentro das tendências do que se está a fazer em Paris. Ora bem. Que não custa assim tanto. Não. Quando olhamos a percentual que isto custa no impacto do investimento total, é uma gota no oceano. Absolutamente. Mas que pode fazer com que o teu time on the market seja muito menor, que rodes os teus ativos mais rápido, que consigas fazer mais investimentos e, na minha opinião, com muito menos risco. Eu estou completamente de acordo. Esse é o insight. Eu acho que, sem dúvida, isso é um dos temas mais importantes. O outro tema, que é... muita gente vai achar outra vez que eu não estou bom da cabeça, mas eu tenho há outra dica que eu dou, que é, se há uma coisa muito importante a fazer-se quando se faz um investimento, é a racionalização do processo. É perceber o business plan, como é que vai ser, quando é que o dinheiro vai, quando é que o dinheiro vem.
mas eu diria que o mais importante de tudo é saber escutar o coração quando se está a fazer esse O feeling, a importância do feeling. É como é que tu estás a sentir. E às vezes a pessoa pensa, mas pá, como é que eu hei de saber se é bom ou se não é? Se a pessoa sentir que não, é não. Porque há aqui muitos elementos que estão fora dos nossos 5 sentidos e da nossa percepção automática, e portanto eu acho que ter essa consciência quando se chega a um sítio e se sente assim, eu adorava fazer uma casa aqui, e se pensa, mas porquê? Eu gostava muito de fazer uma casa aqui porque olha, isto é 35 minutos de Lisboa, tem umas vistas porreiras, os acessos são ótimos, há aqui um Está perto do supermercado. Então faz. E a realidade, que é outro insight que eu queria passar, é que nunca foi a falta de capital que fez com que alguma coisa não se fizesse. Se houver visão e se houver pessoas com a capacidade de fazer as coisas... Há capital. O capital existe, não está escondido. Também é uma ideia muito portuguesa de não há o dinheiro há. E há muita gente que se calhar nos está a ouvir, está a dizer ele está a dizer que o dinheiro há porque nunca lhe faltou o dinheiro. Não é assim. Eu posso aqui dar o meu exemplo, que é, eu já estava a trabalhar com alguns investidores que acreditavam em mim, pessoas que acreditavam no meu trabalho e que conheciam o meu trabalho off do social, das redes sociais. Certo. Mas a verdade é eu começo a pôr conteúdo, a primeira coisa que eu noto que acontece é que eu sou abordado por pessoas que dizem, João, gostei de ouvir falar, pá, identifiquei-me contigo, tocaste ali num ponto que eu sinto exatamente da mesma maneira que tu, e by the way eu tenho capital. Portanto, se alguma vez vis algum projeto, alguma coisa... É exatamente, é preciso ter coragem e é preciso ir fazer, porque... Eu costumo usar um exemplo quando estou, enfim, com os meus amigos, que é dizer, eu tinha um amigo meu que me dizia sempre, desde que haja bibliografia aprende-se tudo, e eu virei-me para ele e disse assim, então olha, vou-te dar aqui os livros todos sobre como é que se guia um caça, e depois tu vais agarrar no avião e vais ver quem quer ir contigo. Pá, ninguém vai, não é? Podes ler os livros todos, podes saber os nomes, os botões, quer dizer... Há uma exceção, o Elon Musk. O gajo foi ler como é que se faziam foguetões mas montou mesmo uma porra de um foguetão. Mas enfiou para aí uns não sei quantos enfiou. no chão. Aliás, o gajo teve um foguetão. Olha, de não fazer aqui, mais foguetões. Não está aqui o livro dele. Ele teve um foguetão dele próprio dentro do foguetão e vi cá parar abaixo. E portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que é preciso perceber é que nós estamos num mundo novo. Estamos num mundo em que estamos todos ligados. Estamos num mundo onde já não é numas salas escondidas, não sei onde, que se tomam decisões. Pode ser de outra maneira. Pode ser com acesso às pessoas que querem acrescentar valor, que têm presença de espírito, que nos querem ajudar e ser ajudadas. E que nada se faz sozinho, ninguém é melhor que ninguém. Uma pessoa que tem muitas competências num tema não há de ter noutros e vice-versa. E ter a disponibilidade e a presença de espírito para poder receber as pessoas e dizer eu estou cá, eu existo, eu quero fazer parte disto em conjunto, o capital vai surgir. O grande erro que ocorre é quando a pessoa se entusiasma muito com esta ideia, começa a achar que tudo é bom investimento. A pessoa de repente, se fizer um exercício de eu tinha todo o dinheiro do mundo e quero fazer investimentos, mas hoje como não tenho grande coisa, ou ainda tenho pouco, e detesto a minha casa, a pessoa cada coisa que vê acha que é bom. E é muito importante rodear-se e ter acesso a pessoas como tu, pessoas como eu também, que estão a investir neste setor, para perceberem que nós estamos cá e eu pessoalmente teria todo o gosto em poder dar a minha opinião sobre algum tema, sendo que também é preciso saber respeitar quando as pessoas nos dizem não, porque o segredo também é a alma do negócio, também é preciso saber respeitar quando se diz não vamos por aí, não quero falar sobre esse assunto. E acho que há muito por fazer. Eu acho que basta andar por Lisboa e em todas as cidades de Portugal para ter certeza que isto ainda nem começou. Que há para fazer. Isto nem começou. Essa é uma frase que fica. Exato, há muito por fazer. Seja no que for. Há muito por fazer. Tenhas tu a visão e tenhas tu o espírito de combate, a resiliência, a consistência. E a coragem. A visão, a coragem. O que custa é começar. O que custa é... Eu quando levantei capital para o meu primeiro projeto, para a minha primeira promoção imobiliária, eu estava um bocado aflito, no sentido em que sentia que todo o trabalho que eu tinha feito até isso eu não conseguisse, se não desse eu ia perder totalmente a minha credibilidade comigo próprio, nem é com os outros, porque isso investidores há muitos, mas comigo próprio. Quer dizer, eu fiz o meu melhor que podia fazer e depois acabou por correr, não como estava no business plan, nem um pouco mais ou menos, mas bom o suficiente para toda a gente estar contente. Portanto, o que é importante é querer avançar, é não tendo muito capital, investir na educação, investir em aprender e perceber que os recursos estão cá e as pessoas que querem criar valor existem e são humanos iguais a todos os outros.
Portanto, tiro daqui dois pontos que eu concordo muito, que é rodeio-te das pessoas que querem fazer coisas e que te desafiam e que sabem mais do que tu em certas áreas e que tu se calhar sabes mais do que elas noutras, mas em conjunto vão fazer uma coisa maior. A segunda é a aprendizagem. Peguem no livro. Sim. Ouçam o podcast. Exato. Este ou outro. Recolham dúvidas e façam. Recolham dúvidas. Abordem as pessoas, não tenham medo. Absolutamente. Nós começámos assim, o Vicente enviou-me uma mensagem, ele chamou-me logo a atenção. Acho que é fácil de perceber porquê, depois de 1 hora e tal de conversa. e às vezes é assim que as relações começam, que as coisas se começam a construir. Eu acredito muito nisso. Portanto, em aprender e rodearmos-nos das pessoas certas. Isso sem dúvida foi uma regra. Uma coisa que me levou até aqui hoje. E quando perguntarem quem é que são as pessoas certas, isso sente-se, não se sabe. Sente-se. Exatamente. É preciso ter essa consciência. É como sente-se. São é como no investimento imobiliário. O feeling tem que estar por trás. Eu ouvi alguém falar sobre isto e é mesmo verdade. Nós temos 2 opções. A primeira delas é confiar no nosso instinto e no nosso feeling. A segunda é só olhar para os números. Eu acho que quem só olha para os números e não usa aquilo que é o feeling, mais cedo ou mais tarde vai se arrepender de o ter feito. Porque muitas vezes o feeling é um melhor indicador para mim do que uma célula no Excel. Vou-te dar um exemplo que exatamente corrobora o que estavas a dizer, que para mim foi difícil conseguir desmaterializar isto. Eu tive um CEO com quem trabalhei que fazia uma coisa que me deixava profundamente irritado. Que me dizia, ele aparecia com um ativo, eu fazia as contas, chegava à conclusão que aquilo não fazia sentido e ele dizia-me, arranja a maneira que faça, porque o ativo é bom e isto vai permitir fazer o que nós queremos. Eu dizia-lhe, mas as contas não funcionam. E ele, arranja a maneira para que funcionem. E eu dizia-lhe, bom, mas é que eu não estou a ver como. O que é que quero dizer com isto? Os números por vezes criam-nos entraves em algo que, se a pessoa for pondo um pé à frente do outro, pode consolidar e pode chegar aonde quer. Não estou a aconselhar ninguém a fazer umas contas que não fazem sentido, sim, e a dizer vou-me atirar. Esse não é o conselho. Não. Eu estou a dizer é que na vida um dos grandes hacks é não tirar grandes conclusões de nada. É ter uma opinião, é ter uma fundamentação, mas deixar o dia a seguir acontecer. E ter a humildade de perceber que nós ontem podíamos estar errados. Exatamente. E sentir a coisa. E portanto, porque depois o que tem que ser tem muita força, não é? Que é aquele jargão que muita gente diz, mas é uma realidade. E portanto, quando se quer encontrar as soluções, e quando se vai à procura das soluções, elas aparecem. E quando se vai ter com as pessoas, sente-se as pessoas. E portanto é possível absolutamente seguir um caminho com convicção. E contar com aquilo que é o apoio de quem é tecnicamente mais experiente para poder ajudar todos os outros a poderem tomar as melhores decisões possíveis. Top. A última, mais business oriented. Eu já te confessei isto, não é? Eu tenho aqui uma coisa, é um objetivo a curto, médio prazo, de passar por promoção imobiliária. Eu sei que às vezes pode ser meio suicida, numa perspectiva de que se calhar Portugal, né? Eu discuti ontem isto com o convidado que eu cá tive, se calhar se tu quiseres fazer isto podem existir mercados mais interessantes que o português, mas pronto, como eu estou cá e como às vezes também sou um bocadinho teimoso, temos que ser. Sim. E porque eu acredito também muito na aprendizagem que eu vou retirar de todo este processo, eu quero passar por promoção imobiliária. Quem não sabe, basicamente, é tu seres a mente e os braços que está por trás de uma operação que vai da A a Z. Pronto, é quem promove. É quem promove. Está no nome. Exatamente. Promotor. É quem promove. Exatamente. É quem diz, tu vais construir, tu não sei o quê, tu põe toda a gente e empurra. Põe toda a gente, empurra, vai à Câmara, vai aos orçamentos, faz o quê? Faz acompanhamento de obra, vai aos arquitetos, blá blá blá, prova tudo até ao final e depois vai até à parte da venda. Portanto, desde a ideia de conceber a ideia até entregar um produto a uma família que vai para lá viver. E eu tenho esta ambição, É perfeitamente legítimo. E eu sei que tu já estiveste num processo em que fizeste isso já numa escala considerável, 21 Sim, moradias. Eu construí com 21 moradias em banda, não todas, portanto em blocos entre 6 e 9. Eram 3 blocos. O último está agora a terminar de ser construído ali na zona do Eiras. E sim, foi uma experiência. E eu queria te perguntar o que é que tu tens a dizer. Mas o que é que tu me tens a dizer? Queres que eu te motive ou que eu te desmotive? Dá-me os dois pontos de vista. Não, vou-te dizer, vamos lá ver. A promoção imobiliária
a promoção imobiliária é o que permite compreender, acima de tudo, o quão ineficiente o imobiliário é. O quão as pessoas dizem umas coisas e fazem outras, o quão as câmaras te vão dizer aquilo que tu queres ouvir se tu insistires muito, ou como é que são capazes não, como dizia o Ricardo Araújo Pereira, de falar e não dizer nada. Há todo um universo. Bom, a promoção imobiliária, para começar, tem inúmeros desafios, mas acima de tudo o desafio principal, que é o único desafio na promoção imobiliária, é encontrar as pessoas certas. Ok. É encontrar os arquitetos certos, é encontrar os engenheiros certos, é encontrar a gestão e fiscalização da obra certa, é encontrar o construtor certo e é teres uma enorme dose de paciência, especialmente no meu caso. A promoção que eu fiz, eu associei-me a um antigo CEO de uma empresa grande portuguesa e a um investidor francês que estava em Portugal e queria fazer investimentos. Nós juntámos-nos sobre a premissa de comprar uns terrenos e construir, porque achámos que os terrenos estavam a bom preço. E para teres uma ideia, só para te dar uma noção, que chegámos aos terrenos porreiros, já tinham tido projetos aprovados, o que foi um truque que para nós era bom, porque tínhamos só que, no fundo, reabilitar os projetos, no fundo atualizá-los em vez de ir para o drawing board. Tinha mudado o PDM, não? Não, o PDM era o mesmo, Okay. A organização estava feita, os lotes estavam constituídos. Mas, quando começámos a escavar, descobrimos que debaixo do nosso lote era o antigo aterro de toda a urbanização. E, portanto, tínhamos não sei quantos metros de entulho e porcaria lá por baixo, que obriga a retirar e a repor com terra para se poder construir. E isso fez com que no dia 1 o business meu plan projeto mudou todo. Não mudou. Eu agarrei no business plan um aviãozinho, porque deixou de fazer, pá, de repente tivemos ali um custo mais 150 mil euros, que depois na altura pensámos, não, mas isso a gente recompensamos na construção. O que é outra falácia. Não se compensa nada na construção. Na construção, o que é preciso perceber, e o grande erro que se faz na promoção imobiliária, é pensar, eu vou conseguir arranjar alguém que faz... mais baratinho. Isso, que está muito habituado a fazer infraestruturas e que, portanto, vai-me fazer aqui as fundações, mas eu vou ensiná-lo a fazer o resto, ou vou arranjar um subempreiteiro. Não. Talvez na 50ª promoção, enfim, quando já tiveres um bocadinho dramático, muito batido, não é? Sim, aí tu podes começar a querer fazer esse tipo de coisas, mas antes, não. Paga mais, mas garante e arranja alguém que entrega, que honra o investimento, o pagamento que está a ser feito. É um dos insights mais importantes. Depois, imagina, vou-te dar um exemplo. Eu passei por uma coisa, eu que tenho uma cabeça um pouco de estratega, gosto é de pensar nas diferentes hipóteses e tentar antever um pouco as possibilidades. Aconteceu-nos uma realidade absolutamente surrealista, que foi, depois de termos tudo depois de termos tudo vendido, tivemos que negociar com os compradores, desfazermos os contratos, porque o empreiteiro que tinha assinado um contrato de construção nos veio informar que afinal, por causa do Covid e afins, que aquele preço que eles tinham acordado, afinal tinha que ser outro, ou eles iam embora. E portanto, eu tinha as casas vendidas, não é? Então tive de ter com as pessoas, não fui eu que fiz esse trabalho, uma menção honrosa ao meu querido amigo Rui, que fez esse trabalho, de ir falar com as pessoas e conseguir que elas aceitassem pagar a mais, tal problema dos 3/3, a gordura que surgiu no terço do meio. Estou a perceber. E isso foi uma grande aventura. Mas promoção, eu acho que o que é muito importante é saber quem são as pessoas na Câmara. Okay. Quem é o tipo dos espaços verdes, quem é o tipo do urbanismo, quem é a pessoa que trata das infraestruturas, dos acessos, etc. Conhecer as pessoas. Ir lá, pedir uma reunião e ter com as pessoas. Em vez de ir, como eu já fui algumas vezes um bocadinho zangado, chegar lá e ir lá com o propósito de saber quem é que é a pessoa com quem tu vais estar a lidar e compreender e perguntar-lhe como é que eles gostam de receber informação, como é que... E não ter problema em também dizer, olha, eu não... E contigo próprio dizes, não tive grande ressonância com esta pessoa, há outra. Quer dizer, não podes perguntar a ela. Mas estou a perceber o que estás a dizer. É preciso ter uma enorme humildade e perceber que quando se olha... Eu, pelo menos, quando olho para aquilo que é a promoção imobiliária em Portugal, vejo coisas péssimas e coisas ótimas. Muito bem feitas. E portanto há todo um espaço aí no meio Okay. Já ficam aqui umas... E acho que por aí consegue-se fazer... Ficam aqui umas boas dicas aqui para o João. Vamos lá ver se eu ponho
o chapéu de construtor. Olha, nós já, pá, eu nem dei pelo tempo a passar, já vamos com 1h40. Oh, uau. Portanto, o que é que eu fazia para concluir o podcast? Fazia só aqui uma outra questão mais do Vicente, no qual te pergunto, e isto é uma questão que eu quero mesmo saber a resposta, porque eu também sinto muito neste processo, em que tu falámos pessoalmente e tu também me escreveste sobre a questão da espiritualidade, do karma, como é que tudo isto impacta a nossa vida. E eu aqui pergunto não só numa ótica de investidor, mas que também na tua transformação enquanto pessoa, que na verdade faz com que tu sejas o melhor investidor, ou que sejas uma pessoa que é o melhor empreendedor, não é? O melhor em todos os aspectos da tua vida. Perceber como é que isto surgiu para ti. Não temos muito tempo, mas... Vou fazer por ser rápido. Eu acho que é uma questão pertinente. Eu acho que é preciso desmistificar aquilo que é o que nós não compreendemos. Nós vimos numa mentalidade desde a Revolução Industrial que as coisas são de uma certa maneira muito, muito hermética e muito defensável, e que é possível fazer, testar e conseguir compreender como é que as coisas chegam a ter uma justificação muito racional. Eu acho que hoje em dia existe muito um spiritual bypassing, no sentido em que a pessoa acha que se fizer yoga e fizer meditação e se comer abacate que aquilo está a andar. Boas coisas não funcionam assim. E eu o insight que posso passar é acima de tudo que quem quer conseguir corresponder àquilo que é a missão que está cá neste planeta para cumprir, tem acima de tudo que se virar para dentro. Tem que perceber, tem que compreender quem é, tem que conseguir perceber o que é que a criança que nós todos já fomos e que ainda somos, porque eu, por exemplo, eu tenho 34 anos, mas também tenho 33, também tenho 32, também 17. tenho 30, também tenho. Às vezes. Não, mas tenho mesmo. Então tu tens 34, tens os outros anos todos, não deixaste de os ter. Exatamente. Eles também cá estão. E é preciso compreender quem é que nós somos, o que é que são as nossas reais motivações. E para isso eu acho que existe uma mensagem que eu posso passar aqui, é interessante, que são 5 pilares que a mim me ajudam muito neste exercício, em que o primeiro é ter a consciência entre a diferença que existe sobre o tema de conhecimento versus sabedoria. O conhecimento é aquilo que nós vamos aprendendo na nossa vida, é um bocadinho a nossa mente. A nossa sabedoria é aquilo que vem de geração em geração, na genética que nos constitui e que vem do coração. Eu sei um artigo há pouco tempo a dizer que o coração tem neurónios iguais aos do cérebro. E agora as pessoas pensam, caramba, então afinal o coração também pensa. E pensa. E portanto é ter a consciência dessa diferença. Isso permite abrir uma porta no Matrix, se quiseres. Depois, um segundo tema é saber o que é que tu queres. O segundo pilar é teres uma consciência do que é que tu queres. Não o que é que a tua mãe quer, o teu pai, o teu periquito, a tua namorada. O que é que tu achas que queres, mas o que é que tu realmente queres. E saberes responder a isso por escrito ajuda muito. E saber pensar a escrever, é isso? E saber pôr por escrito que não sabes o que é que queres, no dia a seguir quando lires aquilo vais pensar, não, agora já tenho uma vaga ideia. Portanto, é preciso materializar, ok? Para mim o terceiro pilar que ajuda neste caminho da luz, como eu gosto de lhe chamar, é ter a capacidade de ousar, que é algo que tu tiveste e por isso é que estamos aqui hoje. Ter a capacidade de ousar, no sentido de aparecer, não ter de conseguirmos abraçar as consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou maus, não fazermos, porque a causa e efeito está sempre presente. E, mas portanto, não retraíres, não é? Não, vai, porque ninguém se lembra. Tu lembras do que é que fizeste quando tinhas 18 anos? Esquece. Não te lembro, portanto, é uma falácia achar que toda a gente está a notar o que é que toda a gente está a fazer, o importante é fazer. Isso é o ego a pôr-se à nossa frente. E é preciso pô-lo no canto e chamá-lo à hora de jantar só, de vez em quando. Mas de qualquer maneira, acho que é muito importante esse pilar, que é ousar. O quarto pilar é ter paciência, é saber esperar, é saber dar tempo ao tempo, é saber aceitar que não é por verbalizar ou por pôr as mãos que certas coisas acontecem. É preciso perceber que quando se vem num flow, quando tu estás a saber a diferença entre conhecimento e sabedoria, quando tu sabes o que é que queres e quando tu ousas, depois tens que saber esperar. Que as coisas
tomem o seu tamanho. E por fim, que eu acho que é a palavra de ordem dos dias de hoje, é amar. É preciso saber amar o próximo, amarmos a nós próprios, ter consciência de que a palavra amar e amor vem ganhando um grande power, que as pessoas cada vez mais têm consciência de que não é porque que não tem tudo que ser com toxic masculinity, que não se pode dizer que se tem amor por um sítio, que se tem amor por uma circunstância, que se ama alguém. Eu acho que isso é um bocadinho um embrulho que permite esse caminho para irmos ao encontro do nosso verdadeiro karma, que no fundo, e para terminar, nós temos muita noção de que o karma é what goes around comes around, não é? Mas não é. Quer dizer, também é, mas a realidade de karma é que no universo e naquilo que é ressonância vibratória, tudo é vibração, enfim, Tudo é isso é energia. para outra, fica para outra conversa também. O que acontece é que quando tu fazes alguma coisa, tu estás a informar os campos magnéticos de que tu participas nessa coisa e que tu aceitas que isso seja feito a ti próprio. E portanto, quer dizer, a pessoa pode estar o dia inteiro a ser impecável, mas depois por dentro tem um ódio profundo a alguém, quando poderia ir lá e tentar articular, ou a pessoa está a aceitar a fazer isso, que os outros tenham ódio para com ela. Porque isso cria uma ressonância e portanto o que nós fazemos, nós participamos. E essas são as festas onde nós estamos. E portanto é preciso ter consciência disso e Tu estás a trabalhar muito nisso, dá para ver. Estou porque Cada vez mais reconheces a importância desse trabalho. tive de desconstruir muita coisa, olho para trás na minha vida e vejo que as dificuldades que tive são os momentos que mais prezo, que também é uma coisa Estranha, mas boa. Para complicar, mas eu acho que é exatamente esse caminho para o self, o caminho para o próprio, cuidado com os spiritual bypassings, cuidado com sempre que nós vemos alguma coisa e temos a certeza absoluta de alguma coisa, é melhor dar um passo atrás e perceber se é uma crença ou uma convicção e permitir que seja o coração a trilhar o caminho e depois de certeza que as coisas vão correr bem. Olha, acho que não podíamos concluir de uma melhor maneira. Acho que isso abre aqui todo um espaço para explorar esses 6 pilares e voltarmos a falar, se calhar à frente, se calhar num novo episódio do podcast lá mais para a frente, porque são tópicos que para mim, todos os que tu tocaste eu revi-me muito. Eu estava-te agora a ouvir falar. Nós já falámos sobre isto mais solto, não sabia qual é que era um bocadinho o teu framework e tentei colocar-te isto numa forma de framework, porque acho que todos eles são muito importantes de serem explorados. Absolutamente. E tenho a certeza que se toda a gente fizer esse trabalho, o que quer que seja que tu estejas a fazer, sejas médico, advogado, Com polícia, certeza. qualquer coisa que estejas a fazer, investidor imobiliário, Com certeza. promotor, tu vais ser a tua melhor versão se trabalhares isto. E, Vais portanto, permitir, acima de tudo, que a vida te surpreenda e que tu caminhes o teu caminho, porque é possível fazer-se a vida a caminhar o caminho dos outros. É absolutamente possível. E quando se vai ver o que é que são os grandes arrependimentos das pessoas quando estão no leito da morte, são esses. Isso eu queria mesmo era ter cantado num coro, ou eu queria mesmo ter dançado. Façam essas coisas e sintam o empowerment de pessoas que vão fazendo por isso. Que isso chega a vocês todos e a nós também, porque é um trabalho contínuo, ninguém é perfeito, estamos todos sempre aqui em crescimento e a ideia é esta, é perceber que existem coisas boas, existem coisas difíceis e que as dificuldades são normalmente as nossas melhores amigas. Bem, pergunta do Gonçalo. Livros que tu recomendes para a malta que quer investir em imobiliário, que tu achas que tenham sido fundacionais na tua forma de ver as coisas? Eu acho que mais do que livros, poderia recomendar diversos, mas eu acho que basta ver quais são os livros técnicos. Existem vários, agora falham-me os nomes, não tenho-os na ponta da língua, mas tenho-os lá em casa. Aqueles da Blue Pockets Exatamente. Agora, acima de tudo, eu acho que um caminho muito interessante para se conseguir ganhar alguma tração é agarrar nas grandes consultoras, portanto, na JLL, na Cushman, na CBRE, na Savills e na Colliers e puxar os reportes, ler os reportes, boas leituras. anotar aquilo que não se percebe e usar o amigo ChatGPT para explicar o que é que isso é. Isso é meio caminho andado, é melhor do que muitos dos livros. E depois eu diria que bibliografias de alguns grandes empreendedores como o Branson ou mesmo o Musk, para conseguir perceber o que é que para eles, sempre que lhes diziam não, eles saltavam por cima do obstáculo e acho que portanto, é arranjar motivação na motivação dos outros, porque a motivação dos outros pode ser a nossa motivação.
Às vezes basta encontrar uma pessoa e a pessoa dizer-lhe: se precisares de alguma coisa, fala para mim. E a pessoa de repente vai até atrás. E tu não lhe fizeste nada para ela. Ok, eu acho que isso é uma grande dica. Pá, não temos muito mais tempo, portanto fica esta. Sem dúvida que os relatórios das grandes consultoras estão espalhadas por todos os mercados, que ainda nos dão uma coisa interessante que é contexto, porque às vezes não estamos só a olhar para a realidade do mercado português. E o Idealista também, tem uns bons reportes. Pois tem. Acho que são leituras interessantes, sendo que obviamente tem que somar àquelas leituras obrigatórias, normalmente de americanos que escrevem sobre investimento imobiliário, como é que se ganha escala, como é que se faz com arrendamento, como é que se faz com fix and flip. Acho que é um bocado por aí. Exatamente. Bem, Vicente, olha, um prazer. Igualmente. Gostei muito. Até uma próxima. Também cá estaremos. Cá estaremos. Obrigado a todos. Até uma próxima. Aí em casa, o que é que eu vos posso dizer? Pá, se querem receber esta magnífica caneca, não é pela caneca, malta, mas se quiserem que eu vos entregue a caneca pessoalmente, até pensei, olha, como é que eu vou gerar valor aqui? Se quiserem falar um bocadinho e que eu vos entregue a caneca, façam 2 coisas por mim. É relativamente simples, é só comentar, dizer o que é que acharam sobre esta conversa, eventualmente até fazer perguntas, porque tanto eu como o Vicente vamos ver no YouTube e em mais alguns canais o que é que vai ser escrito. E em relação às redes sociais, se puderem no Instagram fazer uma história a partilhar aqui a conversa no podcast com um comentário vosso, o que é que eu vou fazer? Aos comentários mais engraçados, tanto do YouTube como do Instagram, eu vou dar-vos uma canecazinha. E pode ser pessoalmente, vêm ter comigo, eu entrego-vos a caneca, temos uma conversa e se calhar pode ser uma boa forma de vos compensar por também terem investido a ver o podcast até agora e além disso em terem comentado e terem participado e de alguma forma estarem a contribuir para o crescimento deste canal. Está bem? Até uma próxima. Adeus. Obrigado. Obrigado nós por terem visto até agora. São os resistentes. Vamos a isso. Um abraço. Um abraço. Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo.